tua serva, Senhor amado e querido, para glorificar o teu nome, Pai. Me dá as palavras, aviva, Senhor, a memória do pastor Alex, que ele possa falar tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer que venha a público, que venha a ser mostrado, Senhor, para quantas pessoas o Senhor quiser. Em teu nome, amado e querido Jesus, eu te agradeço e sei que a tua presença está aqui, Espírito Santo. Nos direciona nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastora Lívia, já estamos ao vivo. Já vou ter que gravar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, hoje estamos aqui mais uma noite. Hoje é quinta-feira, né? Que dia é hoje do mês? Quinta-feira... Hoje é 15, 16? 16. 16 de janeiro de 25. Para fazer mais uma live, compartilhar para todos que vão escutar agora, vão ver, né? Vão ver, escutar, escutar, depois no YouTube também. Para compartilhar um pouquinho mais de nossas vidas. Minha, da pastora Aline, de nossa família, com cada um que está do outro lado ali do celular, mas interagindo conosco no espiritual. E eu já deixo o meu pedido especial para quem puder compartilhar, quem puder escutar e botar mensagem. Então, o esposo da pastora Lília ali, então o irmão pronto, irmão Reni ali, para dizer, tal pessoa perguntou tal coisa, falou tal coisa. Então ele vai ser o secretário intermediário hoje que vai fazer essa mediação entre quem estiver na live e nós. Tá bom, pastora Lília? Amém, amém. Vamos embora então? Então vamos lá então. Para começar, a senhora falou comigo que Deus pôs no seu coração um propósito, né? Eu queria saber, pastor Alex, eu queria aprender com o senhor, né? E queria que o senhor explicasse, né? Para sua caminhada no evangelismo, que eu também vou falar algumas experiências minhas, né? E eu queria saber algumas experiências suas. Aí, em primeiro lugar, vou fazer que nem o senhor fez comigo. Aonde o senhor nasceu? Que cidade que o senhor nasceu? Foi aqui em Rio Grande mesmo? Bom, eu sou natural de Rio Grande, né? Nasci na Beneficência Portuguesa. E a gente muitas vezes fala, nasci no bairro tal, nasci na Beneficência Portuguesa, graças a Deus. Mas morador do bairro BGV, vim para cá, para o Bucos, com meses de idade, com dias de idade, na verdade, nem um mês ainda tinha. E a trajetória com Deus, eu creio que as pessoas falam assim, eu quando encontrei Jesus, que me converti, me batizei, muitos têm uma trajetória com Deus mesmo sem conhecer a igreja evangélica. Eu tive uma trajetória com Deus sem conhecer a igreja evangélica. Desde criança, embora aqui em casa no centro espírita, desde criança eu falava com Deus, no meio de trabalhos, né, em matos, em águas, e aqui também, quando tinha os trabalhos aqui, que era segunda... Aqui era um centro de macumba. Nos fundos, a minha avó fazia segunda, quarta e sexta. Embora com tantas entidades ali, eu sempre tinha um problema familiar, ou pessoal, quando criança, quando adolescente. Eu sentava numa horta que a gente tinha aqui, meu pai fazia uma hortinha, no meio das frutas, dos legumes ali, e falava com Deus, chamava Deus, conversava com as plantas, eu tocava nas plantas, não falava com as plantas, Deus, né? Eu preciso de ti, para não cair nas plantas, eu preciso de tal coisa. Então sempre tive uma intimidade com Deus. Por isso que a gente fala muitas vezes, né? Que as pessoas, a pessoa está na igreja há tantos anos e não muda. Eu quero me expressar direitinho. Muitas pessoas, né, não conseguem mudar, muitas vezes, porque a natureza dela não está numa entrega real com Deus. É verdade. Porque quando a pessoa tem uma entrega real com Deus, até mesmo antes de saber que existe um Deus que trouxe céus e terra, antes de conhecer uma Bíblia, qualquer outra coisa, ela já tem aquela intimidade, aquela entrega, aquele coração explodindo. Um caráter celestial. Explodindo de amor por um Deus que ela não conhece. É verdade. Então já explodi de amor por um Deus que eu não conhecia. Que benção. É escolhido desde o ventre, né, pastor? É que a palavra fala, né? A palavra é escolhido desde o ventre. E a sua infância foi uma infância feliz. Foi feliz. Meu pai era arrumador do porto, né? Ele vivia trabalhando. Eu não lembro muito da minha infância, porque devido a muitos traumas depois de adulto, depois de estar na igreja evangélica, eu fiz o propósito com Deus. Eu tenho muitas recordações dolorosas. Então, eu te peço um favor, apaga da minha recordação tudo isso que me faz sofrer. Eu me lembro quando eu falei isso aí, foi uma experiência que eu estava sentado, não sei aonde, sentado, e eu comecei a chorar, pedir para Deus apagar, e veio uma vontade de imaginar a mão de Deus entrando em mim. Eu comecei a imaginar a mão de Deus entrando em mim
entrando na minha mente, no meu coração, porque na igreja escutei que nosso coração é o templo do Espírito Santo, né? Não somente nosso corpo, mas nosso coração, porque o coração é a fonte das emoções. E na fonte das emoções que Deus habita. Então, na fonte das emoções, simbolizando a mente, né? Que emoções, o coração, imaginei Deus arrancando aquela árvore pecaminosa, aquele pecado, recordações dolorosas, tudo arrancando. Eu comecei a imaginar e a ver ao mesmo tempo. É algo que não se explica, né? Inexplicável. E arrancou aquilo, eu vi até a terrinha caindo assim, sabe? A terra caindo, aquilo sendo arrancado, aquela árvore assim. E a partir dali, a mãe, tu não te lembra de tal coisa? Eu digo, mãe, não me lembro. Glória a Deus. Até tem relatos mais atuais que faziam sofrer que parece que não foi comigo. É uma experiência que parece que eu sei que eu vivi, mas foi com outra pessoa, foi tipo uma televisão que eu vi. Eu não sinto. Essas recordações dolorosas eu não sinto. Parece que eu fui anestesiado a tal ponto que as recordações parecem que não pertencem mais a mim. Quando eu tornei uma nova criatura, pedi para Deus me restaurar nesse sentido de recordações doloridas, ele arrancou desde lá, desde a infância. Glória a Deus. Porque ele sabe o que nos dói, a gente não sabe, ele conhece nós mais do que, né? Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? O Senhor conhece. Então ele conhece, né? E muito importante isso aí que o senhor falou, pastor, porque isso aí é a metamorfose da conversão, que as pessoas dizem, eu sofro muito, eu fui para Deus, mas eu sofro. Não, mas Deus tira. Deus, ele faz ele transforma, porque o nosso corpo foi criado por ele. Todo o mal que entrou foi porque o inimigo colocou e para a nossa parte humana. Mas ele arranca tudo. E coisa boa quando uma pessoa pode testificar. Aconteceu comigo, é verdade. Eu não estou só dizendo que vai acontecer. Já aconteceu na minha vida. Muito lindo esse... E aí, eu quero testificar também que tem uma cúmplice desse testemunho. Porque minha esposa, certa vez, ela tinha muitos pesadelos, né? Muitos sonhos do passado dela, e ela chorava dizendo, eu não quero ter, não quero recordar, não quero mais isso, vem me atormentar no sonho, na madrugada, vem pesadelos em forma de sentimentos, coisa e tal. E eu ficava muito enraivecido, eu entendi até que um dia, que nós somos carne, né? E como carne, às vezes nós conversamos com a pessoa, principalmente no lar, com o nosso cônjuge, como pessoa natural. E a gente esquece de pessoas que a gente é espiritual. Isso. Então a gente fica carnal às vezes, conversando normal, tendo aquela intimidade. Mas certo dia eu estava saindo para o serviço, uma meia hora antes, eu olhei para ela, sabe, o espírito me tomou e eu disse, Indiara, isso não é sonho, não é pesadelo. E ela é minha cúmplice nessa história. Eu digo, isso é um demônio que está julgando certas inflamadas a gente na madrugada. Fazendo o teu sonho, entrando, invadindo o teu sonho. E tu vai ver que hoje Deus vai te mostrar. E eu fui trabalhar. E ela comparte testemunho, ela pode testificar que naquela madrugada, naquela noite, eu saí 6h30, 18h30 trabalhar. Ela deitou na cama de cima ali, fica embaixo da minha, deitou ali na cama e ela disse que acordada, olhando para a laje de cima, na segunda laje, olho arregalado. Ela disse que viu um demônio montar nela, tipo um cachorro, muito pegajoso, perna comprida, braço comprido, e ela acordada, estava dormindo, aquele demônio agarrou o pescoço dela e ela não conseguia falar, não conseguia respirar e ela tentava se mexer igual a chamada paralisia do sono. Só que a paralisia do sono não é algo psicológico, é espiritual, porque ela estava acordada. Como a paralisia do sono era acordada? Não existe, né? E ela tentava se mexer, não conseguia, até que começou a lembrar que eles indiaram quando chegar a esse momento, tu clama, sangue do sem poder, o nome do sem poder, o sangue do sem poder, o nome do sem poder. Ela começou a falar em pensamento. E aquele demônio começou a perder a força e ela viu uma mão sair da segunda laje, uma mão gigante, agarrou que tipo um cachorro pelo lombo, a pele esticou, que nem cachorro, sentar em cima, e aquela mão puxou para o lado e jogou aquele bicho, e ele bateu na porta e saiu. E ela conseguiu levantar da cama. Tanto é que meu filho vem correndo do outro quarto, divide uma peça no meio dos dois quartos, do outro quarto. O que houve? Ela caísse? Por quê? Porque eu escutei um barulhão aqui no teu quarto. Meu Deus. Histórias reais, né? Verdade, e a partir daí, aqueles sonhos, pesadelos, recordações, o Deus fez comigo, Deus trabalhou com ela e tirou dela também. Aí ela ficou um resquício, né? De vez em quando ela lembrava, não era mais sonho, ela lembrava. Eu digo, Jário, tem isso que eu pedi para Deus, imaginei, depois já misturou com a visão e Deus arrancou.
e depois ela sentou no momento dela, buscou durante um tempo, até que ela conseguiu fazer a mesma coisa, ter o mesmo encontro com Deus, e hoje ela não se lembra da infância dela, não sofre. Porque não lembra de tantas recordações que eu sofria, eu chorava. Ela disse, Alex, ela apagou o passado, não lembro mais do passado. Glória a Deus. Pouquinha coisa ela lembra. O sobrenatural, ele é muito perto de nós, né, pastor? O céu é real e o inferno também é real. E muitas vezes a gente, por duvidar, né, do mundo espiritual, o inimigo vem e acaba. Tem a depressão, tem a síndrome do pânico. Claro que é doença, existe psicólogos e tudo, né, para tratar, mas tem um mundo espiritual também agindo por trás disso tudo. Que nem agora as crianças, a gente tem visto muita criança com autismo e doenças que fazem a criança acelerar o metabolismo, as crianças não param quietas. Tem também o inimigo ali agindo e atrapalhando nos lares. Que nada mais que uma oração para que isso bata em retirada. Com fé, que nem o pastor que viveu isso, sabe? Chega ali, repreende e vai embora. Porque teve a vivência, teve a experiência, né? E Jesus disse, dai de graça aquilo que vos foi dado, né? Autoridade sobre os demônios, a igreja tem. A igreja que está no altar, que está se colocando, tem autoridade sobre os demônios. E nenhum dano vos causará, Jesus disse, né? Eles não têm poder contra a igreja. A igreja que prevalece as trevas, não as trevas prevalecem a igreja. Quantas pessoas falam na igreja, né? Falam na igreja e fora da igreja também. Pessoas que não estão na igreja. Ah, mas eu me atormento, meu passado me machuca, que não sei o quê, porque eu sofri isso, sofri aquilo, porque passei por isso, passei por aquilo, estou sempre me atormentando, sempre em depressão por causa de sorrir, não sei o quê. Basta pedir para Deus. Basta pedir. O Senhor não está longe para que não possa alcançar. Isso. A mão dele não está encolhida para que não possa abençoar. Ele está bem pertinho de nós. E não um Deus distante que mora nos céus. Ele mora nos céus, o trono dele é celestial, mas ele está no meio de nós. E dentro de nós. Se a senhora botou a mão aqui. Então ele está pertinho. Só a gente pedir. É pedir, dar-se-usar, buscar e achareis. Ide pelo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, né? Deus, ele quer que a gente faça essa obra, essa live é para mostrar o poder de Deus, para que os seus olhos abram e possa ficar esclarecido, porque conhecereis a verdade vos libertará. Eu creio que hoje, assim, o Senhor está nos levando para nós entrar num assunto que nós venha falar o porquê do evangelismo, o porquê da igreja na terra, o porquê de falar, de novo estão batendo no mesmo assunto, que só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus é o caminho, porque para isso nós estamos aqui. E um dia o Senhor vai nos cobrar, como servo dele, né? E eu queria lhe perguntar, pastor Alex, como foi assim a sua primeira experiência com o Senhor, quando o Senhor foi para a igreja? O que lhe levou a querer servir a Cristo, a querer entregar sua vida para Cristo? Difícil. O que lhe levou? Porque geralmente a gente tá beijo e não quer ir para a igreja, né? A gente tá bem, vai, Jesus salva, Jesus cura, a gente não quer. Aí geralmente na dor, o último recurso que a gente procura é Deus, quando teria que ser o primeiro, né? Mas é o último. Eu não me falei, né? Eu não me lembro de passar por igreja evangélica. Eu com 26 anos, 26 anos é ano, né? É rua, caminhar, emprego, eu trabalhei com 18 anos, eu tinha carteira assinada. Desde 18 anos, carteira assinada. Então, puxa, andei por toda a cidade, conhecia tudo. Trabalhava com 20 anos, 19 anos. Trabalhei muito de entrega de carta de moto, depois de motoboy. Eu tinha uma experiência. E a senhora sabe que eu nunca vi uma igreja evangélica. Nunca vi uma placa de igreja evangélica, eu era cego para isso. Pessoas dizem, mas todo mundo conhece, não tem que pregar, não tem que ajudar. Puxa, se eu com 26 anos, eu nunca atinei que existia igreja evangélica, eu via o que eu vivia, né? O espiritismo, e vi igrejas católicas, não tem como não ver, aquelas gigantescas, né? Referências na cidade, São Pedro e outro. Mas igreja evangélica, eu nunca atinei a ver uma igreja evangélica, nem sabia que existia. Eu só sabia que existia a Bíblia, porque eu vi no meu falecido bisavô uma Bíblia na estante dele, que vem da Polônia, polonês. Ele tinha uma Bíblia católica gigante na Bíblia dele, na estante dele.
E uma vez perguntei, aquela é a Bíblia, meu filho, coisa e tal. Era aberta, assim, tinha ilustração numa página, né? Um desenho. Mas eu nunca percebi. E a senhora falou, né? Mediante tantos problemas, Deus que já tinha um plano e oferece o plano dele para todo mundo todos os dias. O plano de salvação, de redenção, de resgate, de bênção, de alívio das dores, alívio dos traumas. Ah, mas não consigo. Deus está pronto a ajudar. E chegou a hora que Deus, mais uma vez, ofertou para mim gratuitamente o amor dele, através do filho da minha tia, do meu primo com 9 anos de idade, que é falecido, Darlan, filho da tia Sandra. Aqui, justamente aqui nós estamos, é a cozinha. E ele, tio, tu quer ir comigo na igreja domingo? Era uma sexta-feira. Porque a irmã dele foi numa igreja, no sábado, através de um cursinho de tricô e crochê, que nunca tinha pisado também. Uma porta para o evangelismo. E ela chegou ali e ofertaram o curso para ela tricô e crochê e ofertaram para ir no culto, tocaram louvor para ela no teclado, ela se apaixonou, orou, chorou e vem com o filho dela, mas não se animou para fazer convite para a minha igreja, porque era virado, né? Era da vez. Um dito a vida conte, era da vez. Aí ofertou ir na igreja e eu sabia que ela era demolido por dentro por causa de um casamento falido e por isso eu fui na igreja. E ali, quando tive o primeiro encontro com Deus, realmente eu disse, aqui está tudo que eu sempre quis. Glória a Deus. Aqui está tudo que eu sempre procurei e nunca achei. Aqui está tudo que me completa. E era o pastor João, o pastor Arroz, do lado da fruteira Tesla, ali bem na esquina da feira de domingo, lá no Bilac, da quadrangular, agora eles estão em outra cidade. Eu era daquela igreja. E ali, quando entrei a primeira vez naquela igreja, bem pequenininha, estava o Nando, da Fernando na porta ali. E mais dois, fora o João Arroz, 2 filhos dele, mais um casal só com a filha, que eles são da Assembleia, me esqueci o nome dele, Edivaldo e a Jurema é a filha deles. Irmão Edivaldo, só muito meu tavam. Amigo. Só eles na igreja estavam, só eles eram membros. Eu entrei com a minha tia, com o meu sobrinho ali, e ali me encontrei com Deus de maneira que eu nunca mais quis sair das mãos dele, nunca mais quis. Eu quero ser prisioneiro do amor de Cristo. O amor de Cristo é tão bom que eu nunca quero sair dessa prisão de amor que me envolve todos os dias. Glória a Deus. É isso que a gente oferta para as pessoas. Ele não oferta, tu é obrigado a largar o cigarro, a bebida, largar a prostituição. Não, Deus não priva nada. Deus te dá um amor. E o amor é tão grande que te constrange, tu não quer fazer mais nada, tu sabe, te prejudica. Para que eu vou trair minha esposa se eu vou estar traindo a Deus primeiro? Para que eu vou estar destruindo meu corpo com cocaína, com crack, se Deus está permitindo mais um dia de fôlego de vida? Isso. Sabe, tu faz por amor, nada por obrigação. E uma alegria assim que dá, né, pastor, que a gente quer trazer mais pessoas. É uma alegria que não é inexplicável, não tem como explicar. Tu quer repassar essa felicidade. Tu quer passar para os outros, né? Porque tu sai do sofrimento, sai da depressão. O ser humano, eu aprendi que é depressivo por natureza. Depois da queda do jardim do Adão e Eva lá, eles acho que se tornaram depressivos porque se lembravam do jardim, se lembravam todas as delícias lá, de toda a mordomia que tinha, botaram tudo fora. E a partir de nós herdamos tantos erros, pecados e depressão junto. Porque o ser humano nasce com depressão. E a criancinha nasce chorando, revoltada já, e não dá leite, já briga. Uma criancinha maiorzinha diz um não, ela já se atira no chão. Então já nasce com essa rebeldia no coração, com essa depressão, com essa coisa tão ruim. Então, quando a gente encontra essa paz que Jesus nos dá, e a gente não tem como explicar, a gente só quer oferecer essa paz para libertar toda essa cadeia que as pessoas dizem, mas não consigo, eu sou... Só um pouquinho, Deus tem para te dar. É verdade. Só sai dessas grades que tais espirituais. Eu falava com um irmão, e ele vai assistir, tenho certeza, o nosso irmão em comum, e eu dizia, Tchê, tu tens o leãozinho preso aí dentro. Tu não pode ter nada aí dentro, só Deus pode estar aí dentro. Mas eu só faço tal coisa ou por causa de uma situação adversa. Eu digo, não é explicação, é porque o velho homem está aí ainda. Enquanto não matar eles, nunca se liberta de verdade. Enquanto te vontade, enquanto lembrar de alguma coisa, é porque está vivo ainda e não morreu. Então tem que matar para ser verdadeiramente livre. A gente tem que ser livre. Tem que ser. Deus está com as portas abertas, só a gente sair e se abraçar nele. E é só em Cristo, pastor. Não só. Adianta assim, o fulano tem que orar por mim, o fulano tem que me ajudar. Não, é só em Cristo. É quando a gente verdadeiramente experiência tem pessoal, amor. Né? Eu não posso fazer ninguém sentir isso, ninguém se liberta. Eu posso ensinar o caminho, mas a pessoa tem que andar por ele. E a pessoa tem que querer, porque ele conhece nosso coração. Ele sabe quando o senhor quer e quando o senhor não quer, quando o senhor meio quer. Ele sabe quando a gente verdadeiramente quer ele. E é uma coisa assim que
tem que ter curiosidade. Eu tive curiosidade, eu vi as pessoas recebendo, eu disse, eu quero isso para mim, eu quero sentir isso aí. Então eu buscava sede e fome de Deus, tem que ter sede e fome. Mas pessoas dizem, mas eu sou desesperado por Deus, eu quero Deus, sou apaixonado, eu amo Cristo, falo tudo, mas não consigo me libertar. Então pede uma experiência com o Pai, porque Ele está ali, Ele está ali. É tu que não consegue, não é Ele que não quer fazer. Deus está ali para fazer, está para operar, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. É que a pessoa não está se entregando de verdade. Que nem, modo de falar, que nem os apóstolos ali. Quando Pedro disse, Jesus, se tu morreu até ti. Jesus vem. E Pedro se atirou na água e começou a andar. Mas os outros, 11, ficaram olhando, torcendo. Oh, vai afundar. Oh, porque tu é louco, tu vai ir. Oh, tá chovendo, temporal. Por que não foram juntos? Porque não foram, Aí eu consegui ir. A senhora conseguiu ir. Por que os outros não conseguem ir? É só ir caminhar no mar também. É só clamar por Jesus. Mas não, eu amo Deus, eu amo a igreja, mas não consigo. Então, tenta conseguir te atirar nos braços dele, porque ele vai te dar a mão. Mesmo tu afundar no processo, ele vai te levantar. Tem pessoas que tu não quer Deus. Não, eu quero. Então é Deus. Só não tenho força, dizem. Não tenho força. Mas Deus que tem a força, não é tudo, não precisa ter. É só te entregar. É só tu ir que pedir experiência para Deus. É uma covardia de ser humano. Eu vou contar uma experiência. Um testemunho. Temos aqui para é bom para testemunhos, né? Depois eu quero testemunho seu também. Uma vez eu estava em depressão leve, mas eu estava. Estava trabalhando na usina de asfalto da Vila da Quinta, na prefeitura. Sentado numa guaritinha bem pequenininha, que era de madeira, ali antes, não é mais agora alvenaria, de madeira, na mesa. Era fim de semana, não tinha ninguém, só eu, na usina de asfalto. E eu estava chorando, com os braços na mesa assim, sentado na cadeira, olhando para a rua e chorando. E uns 100 metros tinha uma figueira, lá longe, lá, que a usina de asfalto é muito grande. E aquele monte de passarinho, era tardinho. E eu chorando, falando com Deus, chorando. Esse momento que eu vou contar para a pessoa buscar com Deus. Não adianta pedir oração para a senhora e ela não sofrer sozinha no sofá, de joelho dobrado, chorando, porque nunca vai ter. Me ajuda a oração. Não é me ajuda, eu posso orar por ti, mas tu tem que chorar aos pés do Senhor, tem que ter encontro com Deus. Naquele momento eu estava desesperado, chorando. Deus me ajuda, coisa e tal, eu não entendo o que está acontecendo, por que estou passando isso, os porquês da vida. Só que em certo momento eu olhei para aquela figueira, aquele monte de passarinho, e fiz uma coisa de louco que raciocínio normal nunca faria. Sabe aquele momento que o Espírito Santo te impulsiona a fazer algo? Eu sei que foi o Espírito Santo, que hoje eu entendo. Era um testemunho para mim entender. Naquele momento eu olhei e disse, Deus, se tu realmente me amas, faz que o passarinho venha daí e pose em mim. Olha que loucura, quem falaria isso de forma natural? Nunca falaria isso. Eu nunca falaria isso. E naquele momento que eu falei, quando eu falei pose em mim, eu estava olhando para a figueira e vi um passarinho vindo da figueira. Pô, mas um monte de passarinho de tardezinha, né? Naquele alvoroço, eu vi um naquela distância de 100 metros. Pardal arisco ainda, saindo lá da quinta, de lá da figueira. Veio, entrou na porta comum, entrou naquela porta e pousou em cima do meu boné. E começou a caminhar. E eu fiquei durinho. Primeiro eu congelei, me assustei, sabe? Só que eu estava pensando que aquilo foi meu pedido para Deus, a prova que Ele me amava. E ao mesmo tempo eu não queria mexer para o bichinho não ir embora. Eu queria sentir um pouquinho mais daquela experiência. Eu fiquei meio que assustado, meio que apavorado. E aquele bichinho andou assim bastante. Até que ele bateu asa e saiu pela mesma porta. E eu me desmanchei. Se Deus me perdoa, nunca mais vou perguntar se tu me amas, porque eu sei que tu me amas. Me perdoa pela minha ignorância. É que eu sou. Aí comecei a falar com Deus. E me fortaleceu aquela experiência. A nossa vida, ela é de experiências, tem né, que ser, pastor? E no início, assim, a gente vê falar, mas é que nem Jó. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. Porque é necessário as experiências sozinho. Eu também. Quando eu me converti, eu pedi as coisas para Deus e as coisas aconteciam, eu pedia para as pessoas orar. Mas teve um dia que eu me vi sozinha. E eu pedi para Deus assim também. Eu digo, Senhor, se tu me ama, Deus ele me direcionava. Faz isso, faz aquilo na mente. E eu disse, Senhor, se tu estás comigo, tu me mostra. E ele, no meu pensamento, ele disse, eu vou te mostrar. Eu não vou falar mais contigo. Olha, pastor, a minha experiência não foi boa. Eu fiquei um monte de tempo que aquele pensamento não vinha.
E Deus não falava comigo, ele estava ali me olhando, né? Eu passei por um deserto de uns 2 ou 3 meses e eu dobrei o meu joelho na minha sala e disse, Senhor, eu nunca mais vou duvidar que tu fala comigo. É na nossa mente que o Senhor fala. Então, às vezes, as pessoas, Deus não fala comigo, Ele fala na mente. Diversas formas, né? Ele fala contigo, Ele diz, vem para mim, porque jamais o diabo ou eu, ser humano, vou dizer, vai para a igreja, vai lá buscar ajuda. É Deus falando com a gente. E uma vez eu duvidei e o Senhor me mostrou que Ele estava comigo. E eu quero contar aqui um relato de uma irmã que depois até a irmã dela na outra live, ela falou de mim e dela, e disse, lembrei-me de quando tu andava com a Kika, que é uma saudosa irmã, Ana Amélia, né? Que ela já partiu, ela não está mais com nós. Mas que exemplo de fé, pastor, que exemplo. E aquele dia o senhor me perguntou se eu não tinha alguma coisa engraçada. Eu tinha uma história com ela. Que ela voltou para Jesus e ela estava com câncer, né? E eu fui na casa dela, com a ajuda do irmão Sérgio, a gente ajudou ela, a gente levava ela para a igreja, porque ela não tinha nem condições de caminhar, ela estava na cama. Então a gente botava ela no carro, levava para a igreja e ela se recuperou. E ela tinha uma fé tremenda e ela, quando começou a melhorar, já montemos na bicicletinha e comecei a evangelizar eu e ela. E um dia a gente foi chamada para ir no hospital. Aquilo foi uma alegria para nós nunca tínhamos ido no hospital. Eu digo, Ana Amélia, nós vamos para casa agora e vamos se preparar para amanhã. Vamos se preparar, porque ia ser muito importante essa visita no hospital. Aí tá, e de madrugada eu entrei numa consagração, às 3 horas, né, da madrugada. Liguei para ela, ela orou e tal. De manhã, a gente foi pegar o ônibus do Bosque para ir para Santa Casa para fazer esse evangelismo no hospital. E eu tinha uma saia de lã amarela, comprida, né, e um casaquinho verde. E botei aquela saia comprida, aquele casaquinho, e ela tava com uma roupa, uma jaqueta preta, umas calças pretas, umas botas, né, ela tava muito bem vestida. Aí ela disse assim para mim, me desculpa, eu te amo tanto, mas eu tenho que te perguntar. E eu disse, o que, Ana Amélia? Tu dissesse para mim me preparar. E eu, me preparei. Olha tu, parece até um milho. Aí eu disse, é na oração. Aí ela disse, não é na roupa. Aí eu disse, não é na roupa. Aí ela, aí eu disse, eu orei, mas não fiz tudo isso que tinha que fazer. Não, mas agora nós vamos fazer. Pensa em umas pessoas que jejuavam e oravam, pastor. Aí então, o povo todo procurava, porque Deus mostra. Não é que nós éramos melhores, mas Deus vai lá na casa da Lília aquela hora, vai na casa da Ana Amélia aquela hora. Ela é de oração. Depois nós parceiras fazendo isso tudo no início da conversão dela, né? Nós já se atirando no evangelismo. E ali Deus ia dando graça. Porque quanto mais a gente faz, mais o Senhor dá, Ele dá poder. Porque nós não ia para o altar, porque nós não sabia pregar, não sabia nada, né? Não sabia cantar nem nada. Mas nós gostava de fazer esse trabalho do evangelismo e da oração. Aí nós começamos a orar em casa e orava. Aí quando nós ia visitar as famílias que nós orava, as famílias pediam, mas eu estou sem comida. Nós saía pedindo os vizinhos, fazia a sacola e levava. Aquilo era tão gratificante, era maravilhoso. E Deus ia acrescentando na nossa vida. Então eu queria também que o senhor desse algum testemunho de evangelismo, que o senhor fez algum companheiro seu, que o senhor lembra, que o senhor queira. Hoje foi o enterro do pastor Jorge da Barra, né? Chamava de Jorge Solista, porque era um homem na Barra que todos tinham medo dele, porque o testemunho do início dele lá de vida foi pescador nos barcos muita cachaça pura, né? Era 2, 3 garrafas por dia, depois em terra também. E ele dizia que era muito brigão, que era não sei o que, coisa e tal. Mas chegou o dia do Senhor também, dar uma oportunidade para ele. Glória a Deus. Que Deus nos encontra, Ele que nos ama primeiro, né? Então, tu quer aceitar Jesus? Não. Tu quer aceitar esse favor imerecido que Deus está te ofertando gratuitamente, da graça, de ter o amor dele, de ter um pai que zela por ti? E ele aceitou. E o pastor Jorge foi minha referência no evangelismo, porque de um homem
que chamavam de solista, desgarrado, sozinho, sem amigos, sem ninguém, se tornou um homem que ficou uma ovelha de verdade. Todo mundo amava, entrava em todo que é casa, tanto é a quantia de pessoas que compartilharam no Face de ontem para hoje o enterro do velório dele. Muitos pastores hoje enterram, muitos pastores, muitos homens e mulheres de Deus, porque ele era uma referência de cidade. E para mim, uma referência não só de um homem de Deus, mas de evangelismo. Então nós temos que aproveitar e encostar ao lado de pessoas que tenham a presença de Deus. Não adianta ter lá de pessoas que vão te trazer ira, contenda, raiva, pensamentos ruins, que nós falamos que nos sugam, né? Sugam a nossa energia. Não adianta. Procura pessoas que são referências maiores que tu. Não te baseia por baixo, baseia por cima. Mas outra pessoa faz coisa errada, tá? Não te baseia por baixo. Te baseia por cima, mas o fulano é melhor, eu quero ser igual a ele. Não tenho inveja dele, mas tu quer ser imitador dele. Então o apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu sou apenas uma referência para mostrar o caminho. E assim eu fui do pastor Jorge da Barra, né? Do ex-Jorge solista, que depois se tornou um Jorge amigo de todo mundo. São pessoas que deixam um bom legado, né, pastor? Sim, e ele me ensinou a evangelizar. Na visão missionária, quando eu congreguei por uns meses lá, até a visão se dividir, né? E o pastor Gilberto fazer uma nova igreja, até essa divisão congregava na visão missionária e na Barra para evangelizar com o pastor Jorge. Você congregou na visão missionária? Congreguei. O pastor Gilberto na época dali. Aí eu ia de casa em casa com ele, ali muito testemunho, muita cura, muito milagre, muito cachorro querendo nos morder. Em nome de Jesus, fica parado. E o cachorro, até hoje mexia com ele, até ontem, né? Estaqueava assim, não conseguisse mexer. Então, um homem que tinha a presença de Deus. Então, nós olhamos muitas vezes pessoas e apontamos, mas é cheio de erro. Mas tem a presença? Erro todos nós temos e volta e meia alguém vai falar mal de nós. Mas quando tu olha para ela, tu sente algo nela especial, que não é um túmulo vazio de ossos mortos, de coisas ruins, tu sente que tem algo especial, uma luz nela, tu sente, e eu fico muito lisonjeado, que tem uma colega minha de serviço, que eu passar essa live para ela, que esse dia ela me falou assim, 2 vezes me falou, uma para trabalhar e a gente costume de bater assim, bate para a sua vida. Bater assim, né? Ei, como é que tá? Boa noite. E ela bateu e eu disse para ela algo que Deus mandou dizer, né? Tudo vai mudar, tudo vai ficar bem. E ela começou a chorar, enfadada, chorando na portaria. E entrou um e disfarçou, não entendeu nada, ela chorando, e passou reto, e o outro olhou atravessado e passou para o lado. E ela, eu não sei, eu não consigo ficar perto da vontade de chorar, dizendo. Glória a Deus. É uma outra religião, né? Deus. E ela, eu não sei, tu sabe a religião que eu sou, mas tu é diferente, dizendo. E da outra vez a mesma coisa, ela chegou perto, assim, na rua, desceu do carro dela. E ela começou a chorar de novo, não sei, dá vontade de chorar, tu tem algo diferente em ti, diz ela. E não que eu seja especial, longe de mim, estou cheio de erro, né? Mas eu carrego uma presença que não é minha. E o pastor Jorge tinha essa presença, e eu quis ser imitador dele, eu quis seguir o legado dele. E eu quis fazer o que ele fazia, porque eu sabia que ele fazia bem para mim e eu queria fazer bem para outras pessoas. É isso que a gente oferece hoje. Não que a gente tenha algo especial, seja melhor que alguém, não, a gente não é melhor que ninguém, mas a gente tem alguma coisa que nos faz bem, a gente quer dividir com outra pessoa. É o azeite nas vasilhas, a gente quer dividir essa presença para você fazer bem para outra pessoa também. Se as pessoas dizem, não gosto de ti, não consigo perto de ti, puxa, então te coloca para Deus te abençoar e você ser o portador da presença dele, a pessoa te olhar e dizer, puxa, me faz bem ficar perto de ti, como eu gosto de ouvir tu falando, fala um pouquinho comigo, eu gosto que tu conte alguma coisa para mim, que tu converse comigo. Isso é carregar a presença. Não é de nós mesmos, é dele, é sempre sobre ele, nunca sobre nós. E eu vejo assim, né, pastor Alex, Deus me agracia com os meus amigos, eu prezo muito, o senhor mesmo é um homem, não é por estar na sua presença, todo mundo sabe, todo mundo que me conhece sabe que eu sempre falo bem do pastor Alex. Eu digo, uma pessoa que é um homem de Deus, é como Eliseu, né, que passou e a mulher disse, este aí é um homem de Deus. E o Senhor sempre passou isso para mim, eu sempre notei isso aí. A Ana Amélia mesmo, afinal da Ana Amélia, o pastor Jorge, como o senhor está falando, vários homens de Deus e mulheres que deixam esse legado. E isso é bonito, isso é bom. Eu quero sempre seguir as pisadas do meu mestre, mas olhando para os discípulos dele, sempre imitando. A gente é muito criticado às vezes, e eu falo criticado, nós como igreja, né, evangélica, porque todos dizem, a igreja evangélica é a pior coisa que existe, porque
tem muitos falsos aí dentro, que falam e não vivem lá fora, porque isso sai da igreja, porque... Bom, vamos falar mal de tudo que é pastor, quem não quer, né? Uma vida reta. Vamos falar mal de tudo que é cristão, mesmo sendo pastor. Agora eu estou para a igreja, se sente santarrão, se sente melhor que eu, não sei o quê. Estava fumando comigo na esquina, agora não se sente bom, que não quer mais fumar, me critica porque eu fumo, sei lá, sabe? Aí critica, mas não é só da igreja. Critica o policial, porque tudo policial é corrupto. Critica o político, porque tudo político é ladrão. Criticam o empresário, porque tudo empresário é explorador. E assim vai. Querendo ver defeito, vê defeito em tudo. Vê tudo. Eu vejo assim, né, pastor, o verdadeiro cristão, ele não vai falar mal de ninguém. Ele sempre, para ele, todo mundo vai ser uma benção. E o fulano é uma benção, e o fulano é uma benção. Pode contar que esse aí é o verdadeiro cristão. Mesmo não sendo a gente profetiza, né? Profetiza. Porque ou eu falo bem, ou eu não falo nada. Assim, porque nós não temos o direito de julgar, de falar, né, pastor? Todo mundo tem. É nossa palavra sem poder, né? Uma palavra espiritual pode amaldiçoar uma pessoa. Isso, maldiçoar. Conta uma experiência rapidinho, olha. Eu gosto de falar. Fala. Deixar o pastor falar é triste, né? Ele gosta de falar. E é só como pastor, eu também gosto. Então a gente tá uma briga aqui de falar primeiro. Pausa. Tem uma irmã que ela ainda é cristã na igreja. Uma vez ela morava ali como é que chama? Integração ali, atrás da integração. A junção. Naquela invasão ali, morava ali. E foi no início. E ela gostou de ter uma cerquinha de madeira, de plantar um monte de florzinha. Mas plantou, era linda as florzinhas dela. E uma vez eu fui lá e o marido dela, mano Alex, congregava comigo da visão missionária naquela época. Nem sabe o que aconteceu. O que houve? Não vou dizer nomes porque não se diz, né? O que houve, mano? Vou dizer um mano pra não dizer o nome dele. Ele disse, nem sabe o que a fulana fez com a esposa dele. Anteontem, a vaquinha de madrugada do vizinho se soltou, quebrou a cerca, a gente não ouviu nada, pisou todas as plantas dela, quebrou quase todas as plantinhas dela. E ela de manhã acordou, viu aquilo ali, amaldiçoou a vaca. Que bicho desgraçado, Deus queira que tu morra, quebre uma perna e morra. Falou assim, na frente dela ele falou. E eu disse, aí? Ele disse, pois é. A vaquinha quebrou a perna no outro dia, que foi ontem, isso foi anteontem, ontem quebrou a perna e tiveram que sacrificar ela. E a vaquinha leiteira, o único meio de sobrevivência do senhor que criou um filho aqui. Era só ele e o filho, o único meio de sobrevivência. E a vaquinha foi sacrificada e ela não tem mais como sobreviver. Então nossa palavra tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Porque no espiritual, o que está por aqui à nossa volta, pega a nossa palavra e com essa legalidade ele vai, destrói uma vida, uma família, ou abençoe aquela vida, aquela família. É verdade. A gente tem que... O evangelismo não é só entregar papelzinho, não é só orar, é que nem a senhora falou, vigiar, não falar mal de ninguém. Na oração, quando lembrar uma pessoa, orar por ela. Não precisa a pessoa saber que está dando por ela. Não precisa reconhecimento do ser humano. É preciso que tu olhe para ela e diga, puta, bem, tá de pé, glória a Deus por isso. Mesmo que ela nunca saiba, mesmo que eu nunca falo, a minha alegria está aqui, porque eu sei que eu orei e ela se levantou. E o reino fica feliz, né, pastor? Porque nós temos que entender que nós estamos trabalhando para o reino. Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Nós não fizemos para o homem, nós fizemos para Deus. Tudo que a gente faz é para Deus e a recompensa vem de Deus, ela não vem do homem, jamais. Eu queria que o senhor contasse assim, algum milagre quando o senhor estava fazendo evangelismo, alguma coisa assim, se o senhor lembra. Pois é, o assunto hoje é evangelismo, né? E nosso assunto de evangelismo é para a pessoa que está escutando dizer assim, pai, eu quero servir esse Deus que ele serve, eu quero conhecer, né? Pelo menos eu quero dar a oportunidade de conhecer, não somente ouvir falar, mas de conhecer a essência dele. E conhecer a essência é importante, né? Porque todos nós temos muitas experiências, né? Eu falo um pouquinho da essência, depois do milagre. A essência, minha esposa indiana uma vez, amor, olha aqui minha cabeça, o cabelo está vindo a coroa. Que coroa, indiana? Meu cabelo está dividido, está apertando aqui, tem uma coroa na minha cabeça, eu vejo ela, enxerga as pedrinhas nela. É o que ela vai receber lá no céu, não tem ainda. Mas ela já viu pela onisciência do Espírito Santo, o Espírito Santo mostrava para ela. E eu ri, disse, amor, eu não sei o que é, porque eu nunca vivi isso. Está aqui ela, pode testemunhar aqui. E eu nunca vivi isso, mas amém. Acho que uns 4 dias depois, né, amor, 5 dias, eu estava parado assim, rateando, que eu fico muito no mundo do nada, né? Eu fecho tudo que casinha, só fico viajando, não penso em nada. Aí daqui a pouquinho, aquele não pensar em nada, vai para os lados assim,
eu senti um peso na minha cabeça, parei, meu cabelo dividido, minha testa apertando, o peso da coroa. Glória a Deus. Eu fiquei 3 dias com aquela coroa na minha cabeça. Eu andava, me lavava, tomava banho, trabalhar com a coroa. Eu mexia sempre na minha cabeça, deitava com a coroa na minha cabeça, coisa mais linda. Glória a Deus. Então, isso as pessoas têm que entender, que tem que buscar a presença de Deus. Eu sempre falo, no momento da... A senhora falou da voz de Deus. A voz de Deus pode ser na nossa mente, tipo um pensamento que vem. A voz de Deus pode ser no nosso coração, tipo um sentimento que vem. Ontem, a minha esposa foi mordida, né, por um camatim lá na palma. E eu estava arrancando os capim onde vai ser a igreja. E ela lá no banheiro arrancando os capins. E eu arrancando o capim, daqui a pouquinho vem um sentimento assim, no meu coração, assim, no meu interior. E se tinha algum bicho aí que matou o dedo? Eu olhei até, não tinha nada, né? E eu arranquei, e fui arrancar outro, aquele sentimento de novo. Aí eu arranquei 2, 3 tinha ali, e disse, chega, chega, vamos embora. Porque eu tinha um pressentimento que algo ia acontecer. Eu disse, não, vamos embora. Tô no carro esperando já. Tá, tô no carro esperando, deu. E fui, que eu sabia que tinha nada ali. Já tinha um basta de Deus ali, acabou, vamos embora daqui. Só que eu não compartilhei porque eu não entendi aquilo ali. Eu apenas tive um sentimento e fui. Mas não falei para ela, olha, eu tive um sentimento que algo de errado. Não falei, passou desapercebido. Apenas saí dali. E um monte de camatina veio contra ela, apenas um picou ela de forma alérgica, quase morreu. Mas um monte, um enxame em cima dela. Deus. Depois daquele basco, eu estava lá no carro. Amor, me ajuda, eu estava no carro já, que eu sabia que ia acontecer. Então Deus fala no pensamento, Deus fala no sentimento e Deus fala audível. Também com a minha esposa abençoada em Jara. Mas, amor, tem a voz de Deus, é como a Bíblia fala, a voz de muitas águas, como um trovão. Eu digo, amém, amor, não entendo. Não acredito em mim, não. Eu acredito, só que não entendo, porque eu nunca escutei. Cada um é um jeito. Eu escutei de forma de pensamento, escutei de forma de sentimento. Tem pessoas que escutam a voz, muitas pessoas, como se fosse uma outra pessoa conversando. Normal, como a voz de outro ser humano. O meu filho muitas vezes escutou, o Bruno, que nem está na igreja comigo, né? Está afastado da igreja, não deu de igreja afastado. Tantas pessoas na igreja, profetas, escutam a voz, fala para fulano, coisa e tal, e não o sentimento. Eu escuto Deus falando, dá o recado através de um pensamento. Aquilo vem apenas assim, eu falo. Também. Mas não escuto a voz audível, eu não escuto. Mas a minha esposa disse, escutei a voz audível, não era uma pessoa comum, era de muitas águas. Eu digo, amém, amor, eu acredito em ti, só eu não entendo, não consigo entender. Vou acabar ligeirinho só. Aí passou uns dias também, não sei quantos dias passou, eu estava na caixinha do nada, né, Morrenito, porque o homem sabe, a gente fica na caixinha do nada, né? Caixinha do nada assim, falando com Deus, não sei o que, coisa e tal. Daqui a pouquinho aquela voz veio, eu parei, eu baixei a cabeça assim, sabe, eu me encolhi assim, porque eu senti como se tivesse, eu não tenho como explicar, eu estava aqui e eu me senti como se fosse uma pessoa no meio do universo inteiro. E daquele universo vem como se fosse assim, ó, não era rio, um oceano, passando sobre mim. Mas passando mesmo que eu me baixei assim, e Deus falou comigo, que eu não posso falar aqui o que Ele falou, mas Ele falou comigo, e aquela voz era grossa, igual um trovão, assim, e ao mesmo tempo não dava medo, dava um alívio no coração. Glória a Deus. Uma voz grossa, estrondosa, mas suave ao mesmo tempo. Eu não tenho como explicar. Meu Deus! E aquela voz passava aquele rio, aquele oceano passava assim, eu sentia aquilo me lavando, passando assim, sabe? E eu via vindo do universo, é difícil explicar. E passava como se fosse, assim, passava pela terra e ia para o universo de novo. A presença de Deus. Sabe? E aquilo eu contei com uma felicidade, amor, agora eu sei o que tu falou, a voz de Deus é assim, é maravilhosa. Sabe? E outras vezes, apenas quando tem a presença de Deus, não escuta a voz nem do sentimento, nem do pensamento, nem audível e nem a voz como um trovão. Muitas águas não escuta. Apenas tu reproduz aquilo sem perceber. Porque quando o Espírito te toma, tu fala. Então tem várias maneiras de Deus manifestar. Por isso, não coloque Deus numa caixinha. Deus não é tão gigantesco que não pode. Deus é assim, Deus é assado, só se mostra assim, só faz... Não. É inexplicável, ninguém explica Deus. Não, Ele é o que eu ia falar aquela hora. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, né, pastor? E que nem o senhor falou agora, eu lembrei da passagem de Elias, que foi o vento, foi o fogo, foi, né? Então, de todas essas formas, Deus já se manifestou. E aquela vez com Elias era na brisa, né? Então, Ele se manifesta como Ele quer, né? A gente tem que crer que Ele se manifesta. O que eu acho mais interessante... Vem pra cá, então. Vem pra cá. Você não é da pastora aqui. Olha, mais pastora. Mais pastora. Você participar, você é dela. Olha só. O que eu acho mais interessante é que
Eu falava com meu esposo, né, que eu escutava a voz de Deus, falava comigo, eu era nova convertida. Coisa bem linda, é o som de muitas águas. Aquela voz estronante, mas ao mesmo tempo assim, suave, sabe? Uma paz que te dá uma E a voz de Deus dá um medão, né? Fica tremendo de medo com a voz de Deus. Do inimigo dá um medo. Te arrepia, dá vontade de sair correndo, sei lá, um desespero. É horrível, horrível, horrível. Mas de Deus é a coisa mais linda. E a voz do inimigo, várias pessoas já ouvi dizer, pastora, que dizia assim, chamavam, né, o nome fulano, e a pessoa, né, e várias pessoas já escutaram a voz do inimigo. Por que será que a voz do inimigo é mais fácil de escutar que a de Deus, né? Porque dá mais liberdade, né? Conforme tu dá mais liberdade pra ele, ele tem o poder de agir na vida do ser humano, né? Minha esposa, a pastora Indiara, a pastora Lília perguntou dos milagres do evangelismo. Tu também tem vários milagres de evangelismo. Conta alguns milagres, tipo, ela tem quantos anos de convertida? Agora, 14 anos. 14, vai fazer 14 anos de convertida na igreja, né? Vai fazer, não tem. Ela tem experiência que nós falamos, quando nós tínhamos 6 anos de convertidos, nós fizemos uma retrospectiva de 6 anos de convertidos. Nós tínhamos uma casa de acolhimento feminino aberta. Glória a Deus. Passaram mais de 20 mulheres por lá, moravam com nós saímos da nossa casa, alugamos uma casa da Coab 4. Deus. Do meu salário eu paguei aquela casa lá. Do nosso salário, né, eu mantinha a casa lá, pouca doação eu recebia. E nós ficamos internados com ela. Eu trabalhava na guarda 8 horas, 5 dias trabalhados de uma folga. E eu saí do serviço direto para lá. Eu fiquei 4 meses sem ver minha mãe, e ela sem ver a mãe dela, o pai dela, porque a gente ficou internado junto. E se dediquemos para aquelas mulheres para tirá-las da rua. E foi coisa mais linda ali, não? E quantos milagres aconteceram ali, né? Quantas coisas. Mas fora isso aí, na retrospectiva, né? A gente pensando, puxa, nós nos entregamos para o evangelismo, né? Nós tínhamos casa de acolhimento, nós estamos de químico masculino já no Pastor José, no Pastor Joel e em tantos outros lugares na rua. Botamos aqui, morar aqui dentro de casa, né? Não tinha onde ir, tinha que sair da cidade, morou com nós dentro de casa. Nós, graças a Deus, né? A gente gosta de onde ninguém vai. Nós somos pessoas que queremos ficar no cartaz, nome reconhecido. Então a gente já trabalhou muito no hospital. Eu quero contar o milagre do hospital especificamente. Teve um milagre no presídio. Todos os tempos de presídio a gente fala assim, quantos 7 anos de presídio, eu acho. Né? Quanta coisa tem para contar de lá. Na rua, rica pancada, lá dentro das casinhas, lá a gente anda por tudo lá. A gente pediu permissão dos traficantes fazer culto ali na Pancada. A gente foi na casa dele. Então, em vocês ninguém vai tocar. Eles foram nosso guarda-costas, na Pancada ali. Na Dom Bosquinho, de beco em beco, nas biqueiras. A gente entrou nas biqueiras para orar pelas pessoas, desde biqueiras, lá no sal, beco de sal, em tudo que é lugar. Meu Deus. Sabe? Então, a gente tem muita experiência. Mas eu quero contar específico do hospital. Milagres aconteceram no hospital de curas. Milagres de curas? Uma vez eu estava com a vacina no hospital, que era o marido da minha sogra, agora já faleceu. E aí eu tava naquela salinha de isolamento ali, e ali eu fiquei com ele. E aí tinha uma moça, a qual ela tava ali, e o Espírito Santo falou pra mim, levanta e ora por ela. Aí eu fiquei irmãos, eu fiquei com medo ao mesmo tempo, né? E aquela voz de novo, levanta e ora por ela. Aí eu falei, eu não vou, Senhor, se é tu que tu me tome. E aí Deus me tomou e eu parei na frente da cama daquela mulher ali e disse assim pra ela, tu crê que tu vai ficar curada? Ela disse, eu creio. Então eu disse pra ela assim, fecha teus olhos que eu vou orar por ti. Aí ela fechou os olhos dela ali e ali eu fiz a oração. E nesse meio tempo, terminei de fazer a oração, ela disse pra mim, como é que ela estava? Que doença que ela tinha? Ela estava... Como é que é? Ela estava... Isquemia? Ela teve isquemia. O lado, no caso dela, direito, estava todo paralisado. E depois que terminei de orar, ela disse pra mim... Perna, braço, sentia nada? Não sentia nada. O médico entrou, fincou ela todinha. Aí ela me explicou depois, agora eu vou contar essa parte. Aí ela, no caso, ela disse pra mim assim, eu quero ir no banheiro. E aí ela não caminhava, né? E aí eu disse, tá. Aí eu botei o braço nela, segurei ela e ela colocou aquela perna no chão, na mesma hora, no mesmo instante. E aí vem a enfermeira falou assim pra mim, larga ela. E aí eu, como é que eu vou largar ela, né? Pensei pra mim. Aí quando me falou, segunda vez, falou, mas com a voz assim, forte, entoada.
falou pra mim, larga ela. Quando eu escutei aquela, aí terceiro entendi que era Deus ali. Aleluia. Eu larguei e ela foi ao banheiro. Quando ela voltou, ela disse assim, dá um copo de água. Aí eu peguei um copo d'água, cansei pra ela, a mão dela, antes, quando ela mostrou a mão dela, não tinha movimento nenhum. Atrofiado. Ela bebeu aquela água, ela disse, olha só o que tu fez. Eu falei, eu não fiz nada, foi Deus. Aleluia. O nome de Jesus, Deus seja é glorificado, bem exaltado, porque eu não tenho poder pra nada, mas Deus, Ele tem. Foi a tua fé. Eu disse pra ela, vai numa igreja mais próxima e testifica o que Deus fez por ti, porque a honra e a glória é pra Ele. E ali ela ficou curada na mesma hora, naquele mesmo instante, pra honra e a glória do Senhor. Da agulha, conta que ela não sentia E ela perna. disse pra mim, ainda testificou, tu sabe, antes de tu chegar aqui, ela disse, o médico vem aqui e colocou uma agulha na minha perna. E eu não sentia nada, não sentia a agulha, ele cravando a agulha em mim, eu não sentia nada. A minha mão estava morta. Braço morto, perna morta. Olha o que aconteceu agora, disse Deus. Na hora, milagre, Deus, pastora. na mesma hora. Até eu me surpreendi, irmãos. Glória a Deus. Até eu me surpreendi e eu glorifico o nome de Deus. Isso não é para minha honra, não é para minha glória, não é para me exaltar, mas é para a honra e a glória do Senhor Jesus. Também teve a vez que a irmã Nathalie, que ela está em Criciúma, né? Santa Catarina, ela pode testificar. Ela chegou aqui na igreja e ela estava com o lábio dela muito inchado. O rosto, assim, e aquilo me moveu uma compaixão dentro Uma alergia, o lábio inchado mesmo. Inchado. Não tinha como explicar, horrível. E naquele momento, assim, o mover de Deus no meu coração, me deu uma compaixão. Olhei pra ela e disse pra ela, eu vou orar por ti. E aí, naquele momento que eu orei por ela, irmãos, que coisa linda no mover de Deus. Aleluia. A boca dela tava tão inchada que ela fez assim, ó. E na mesma hora se voltou pro lugar. Assim, desinchou tudo. Ela pode testificar isso que eu tô dizendo, se é verdade ou se é mentira. Coisa mais linda o mover de Deus. Deus ainda cura, Deus ainda faz milagres. Basta a gente apenas crer, confiar no Senhor Jesus. Mas a pessoa fala assim, ó. Eu vou colocar agora uma fala de algumas pessoas. Mas a pastora Lília orou pela Indiara e a Indiara não ficou curada porque a Indiara não teve fé. Não. A Nathalie não teve fé nem pediu oração. Deus moveu a última compaixão da minha esposa para orar por ela. Então a fé foi da minha esposa, não foi do enfermo. Sim. Aquela mulher lá, talvez foi a fé dela que fez ela levantar e ter movimento de novo. Mas não importa quem for a fé, se é do doente ou daquele que ora, interessa ter fé. Interessa alguém se colocar, se posicionar na presença de Deus e dizer, não, eu vou intervir para a terra ter um movimento para o nome de Deus ser glorificado. Eu vou mudar histórias. É isso que Deus quer de nós, né, pastor? Isso, a gente está aqui não é só para cantar e pregar, eu sempre digo, a gente está aqui para levar a palavra e mostrar o milagre de Jesus, porque somos vasos, somos usados. Só que o que está faltando na igreja, eu vejo, é coragem, audácia, que nem os apóstolos tinham. Levanta e anda, em nome de Jesus. Levanta e anda. Mas não é natural nunca, né? É quando o Espírito Santo impulsiona a fazer aquilo. É quando tu é portador da presença e tu te coloca em oração e tu é tomado por Deus. Por isso a necessidade, né, pastor, da comunhão do Espírito Santo, da união da igreja, da oração, do jejum, da consagração, do buscar do Senhor, de querer ter a presença de Deus, ansiar ter a presença de Deus. Já posso contar uma experiência? Amém. Essa experiência eu tive ali na casa de acolhimento, a qual ali nós estávamos ali com aquelas mulheres. Aí eu falava para as irmãs irem para a igreja orar, que eu já estava indo. Isso era um pouquinho antes da meia-noite. Aí elas foram ali e quando eu fui, eu fui para orar, quando eu fui dobrar o meu joelho, isso já era ser meia-noite. A irmã, possessa, fez assim, ó. Tu não, sai daqui, desgraçado, tu não. Antes de dobrar o meu joelho. Olha que coisa bem linda o mover de Deus. O que Deus faz quando a gente se coloca na presença dele, irmãos. É lindo, é gratificante saber que Satanás, ele tem que fugir de perto de nós, porque não pode com a presença de Deus. Isso é lindo. Chegou, também teve uma experiência uma vez que a moça chegou e falou pra mim assim, eu não consigo olhar nos olhos do teu esposo, não consigo olhar pra ele, não consigo olhar pra ele. Explica, eu estava na junção, na rua Vital de Negreiros, e chegou uma dependente química que era namorada do meu primo. E ela chegou no carro para falar com a minha esposa, quando olhou para mim, que
olhar para qualquer um que naquele momento tá cheio, tá portando a presença. Não que os outros não estejam cheios de Deus. A minha esposa estava cheia de Deus. Mas naquele momento, eu estava num relacionamento com Deus. Verdade. E Deus estava resplandecendo em mim naquele momento. Talvez no outro fosse ela, não fosse eu. E ela olhou para a Indiara e pode falar, Indiara, que ela falou. Ela disse, eu não consigo olhar nos olhos dele, não consigo olhar No para ele. rosto dele. Não consigo olhar, Ela não consigo tentava olhar olhar para o carro na janela assim e Eu fechava não os olhos, consigo botava a mão como se olhar fosse um pra ele. sol assim brilhando, sabe? E ela saiu correndo. E ela viu. Isso é lindo. Então essa experiência tem que contar, né? É lindo. É lindo, E é necessário a gente ter essas experiências com Deus, mas isso aí é cada um no individual, Isso é no particular, momentos também. momentos que Deus, é necessário nós termos esse momento com o Senhor. É como eu vi vocês falar aqui, não é só somente, pastor, ora por mim, pastora, ora por mim. Não, irmãos, nós precisamos dessa presença, nós precisamos buscar, nós temos que ter intimidade com o Senhor. É preciso isso, para a gente poder passar essas experiências, dizer que ela é real, né? Porque ela Essa real, presença é real, irmãos. Não é apenas uma religião. Não é Nós não algo estamos que numa a gente religião. está Não, falando não é uma assim. religião. Não é algo que a gente está falando assim, tá falando bobagem. Não. A gente está falando algo real, algo que a gente viveu e que a gente vive. E isso aí é lindo. É dizer, tu escutar a voz de Deus, não importa quanto tempo de evangelho, não importa se tu é novo convertido ou se tu é anos na igreja, não importa. A gente saber que isso existe, essa presença ela é real. Que essa presença é real, né? Todo critica a gente, pastor ali, quando sou, né? Vocês são religiosos. Não somos. Não somos. Mas também em outras religiões tem profecia, tem cura, tem não sei o quê. Quero que a senhora fale um pouquinho sobre isso, pastor ali, a sua experiência evangélica em outras religiões. Eu tive experiência em outra religião e não tive transformação de vida. Era uma pessoa sofrida, uma pessoa que... Olha, muitas vezes eu estou na igreja e estou me lembrando assim do Senhor. Meu Deus, aquele tempo que eu tive cega, que eu me ajoelhava no chão para um Deus que não existe, para um Deus que eu clamava e chorava e nada acontecia. A minha vida cada vez era mais tristeza. Quantas vezes eu me atirei no chão implorando para deuses estranhos e nada acontecia. E hoje eu tenho mudança de vida. Eu creio no milagre. Eu já passei por experiência da minha família, porque às vezes a pessoa pode dizer assim, tem fé porque não viu isso, não viu aquilo. Eu vi o meu irmão, uma experiência de morte para a vida. O meu irmão mandaram chamar a gente em casa, que a gente ia ali na UPA para olhar ele pela última vez. Até os meus irmãos podem testemunhar aí, que é verdade, né? O Sandro, né, que congrega aqui com o pastor Alex, ele foi lá na minha casa, porque preocupado, né, e disse, mana, vamos ali na UPA, ali, vou te levar ali para ver o nosso irmão, porque o doutor disse que ele não passa dessa noite. Só que eu tinha um outro compromisso, que era um compromisso espiritual, era com o meu Deus, o meu Deus está acima de tudo, eles podem testificar. Eu fui ali na UPA, né, para ver ele, cheguei ali, estava a situação terrível, que um dia ele vai testemunhar. Ele estava numa situação terrível, tenho as fotos, tenho os vídeos. E eu olhei ali, o espírito da morte estava ali, pastor. O espírito da morte estava ali no meu irmão e eu peguei e repreendi. Digo, olha aqui, ó, demônio sujo do inferno. Na alma dele tu não pode tocar, porque um dia ele se entregou para Cristo. E eu vou lá cumprir meu compromisso. E quando eu voltar, eu quero meu irmão aqui, para ele ter tempo de se reconciliar com Deus dele. Tu não tens autoridade sobre a vida dele, eu te repreendo. E eu fui embora. Eu saí dali, né? E essa enfermeira tudo vindo orar. E eu fui e fiz o meu compromisso lá e fiquei 2 horas fora da UPA. E voltei. Quando eu voltei, cadê o demônio? Já tinha ido embora. Tava o meu irmão ali, acordado, já sendo enviado para Santa Casa. Coisa que os médicos disseram que ele ia morrer ali na UPA mesmo. E levei ele para Santa Casa, passemos ali o trabalho da libertação, eu e o Sandro orando por ele. E eu vi naquela noite vários demônios indo embora e outros vindo. Por quê? O meu irmão estava desviado. E vem 7 demônios quando nós nos desviamos. Essa verdade tem que ser dita. A palavra diz, aquele que sai, que abandona Cristo, para ele vem um demônio que já acompanhava ele e ele traz mais 7, porque a casa está vazia. A casa está vazia, você não quer mais Deus, não quer mais o Espírito Santo. A casa está vazia, o demônio vem e traz mais 7. E lutamos ali e hoje meu irmão serve a Deus, graças a Deus.
aqueles 7 demônios baterem em retirada, e ele tem se colocado, ele tem buscado, né? E isso já fazem uns 2 ou 3 anos isso, né? E o meu neto também. Quando o meu neto nasceu quase morto. Correram com ele para levar para UTI, né? E quando o médico largou ele, disse assim para mim, eu vou levar para UTI. Eu disse, eu não aceito. Aí eu comecei a chamar ele pelo nome dele, comecei a chamar e disse, Henry, mamãe te ama, vovó te ama, papai tá te esperando, Deus te deu vida, ninguém pode tirar a tua vida. E ele abriu o chorinho, começou a chorar, e o meu neto tá aí com 3 anos, correndo. Então eu larguei minha emoção pro lado, porque quando o médico disse, eu vou levar para UTI, eu poderia, ai meu neto, não, eu sei o Deus que eu queria. Se ele tivesse que partir, é uma criança e ia para os braços do pai. Mas eu vi que era um espírito que estava ali querendo tirar a vida do meu. Então, não tem espírito, pastora, não tem no nome de Jesus, não tem demônio que possa com a nossa vida. Nós temos é que ter fé e coragem para enfrentar. E o Senhor, e a presença, que nem o pastor Alex fala muito, a presença de Deus, ela é tudo. Porque uma vez eu vi um filme que Jesus chegava, e aquele rapaz que convulsionava, né? O pai dele disse, ele se joga no fogo e na água, e é o dia inteiro assim. Jesus de longe fez assim, e o demônio saiu. Então aquilo marcou muito, aquela parte do filme. Eu disse, a gente não precisa nem tocar, nem temos que estar tocando em demônio, é só em nome de Jesus, vai-te embora. E ele vai em nome de Jesus. Quero contar, então, já que estão falando de UTI, pastor Eli falou UTI, né? Virar um pouquinho para cá. Forte. Com a família é pior. Eu quero contar 2 experiências na UTI e uma que estava também, foi quase UTI. Uma experiência é o filhinho recém-nascido da irmã Jéssica, que mora na Cidade dos Anjos. Eu me esqueci o nome do esposo dela. Tá, me esqueci. Vila dos Anjos, eles moram lá. Ela mandou me chamar porque o gurizinho dela, o Nezinho, nasceu e alguns dias depois ele começou a piorar e entubou na UTI da FURG. Acho que é 2º, 3º andar, e entubou. Ela disse, por favor, vem orar por ele. E eu fui lá naquele horário de visita, só chegou lá, estava o pai dela, que é de São José do Norte, e uma tia dela de São José do Norte. Aí eu cheguei, só podia dar 2 pessoas. Eu digo, não, Jéssica, deixa eles entrarem, né, velho, do Norte, que eu venho outra hora. Se não entendesse, meu filho está morrendo, eu quero que o senhor entre e ore por ele. Deus. E o pai dela disse, não, deixa que eu venho outro dia, deixa a minha irmã entrar. Aí a irmã dela entrou, aí depois eu entrei, chegou lá, o nenenzinho todo entubado. Imagina assim, era mangueira de que lado, aparelho de mangueira de que lado. E tinha que botar a roupa, botar as luvas, e a guria disse, só não bota a mão, porque vai passar corrente do teu corpo para a corrente da máquina, pode dar problema, não toca no nenê. Porque a mãe dele falou, a Jéssica falou que eu ia entrar para orar. E eu disse, não vou tocar, não se preocupe, minha senhora falou. Eu pus as mãos de longe. Esqueci o nome do meu amigo do marido dela, esqueci o nome dele. E eu orei. Não, antes de orar, eu entrei na rua e disse, Jéssica, a tua tia está lá. Tu tens certeza que tu queres que eu ore pelo teu filho? Eu disse, claro, eu quero ele vivo. Então faço um acordo contigo. Se tu entregar ele para Jesus, para ele ser de Jesus, para ele, quando crescer, ser um pastor, ser um levita, um missionário, já que ele está desenganado, os médicos disseram que vai morrer, né? Se Deus trouxer a vida, eu quero que tu entregue para Deus. Que nem Samuel foi entregue. Que nem Sansão, desde pequeno, foi entregue. Eu quero que seja um homem de Deus quando crescer. Se tu entregar para Deus aqui, ó, tua palavra como mãe tem poder no mundo espiritual, se tu entregar, eu vou e entro e oro. Senão eu não vou nem entrar. Deixa teu pai visitar. Eu fui duro naquele momento com ela. E ela disse, não, pastor, eu entrego ele para Deus, não é mais meu, é de Deus. Se ele voltar a viver, é de Deus. Eu entrei. Botei minhas mãos de longe e disse, Deus, ouvi essa oração da mãezinha dele. Uma oração simples eu fiz. Eu não espernei, não falei língua, não pulei. Deus, ela como mãe entregou para ti, Senhor. Então traz a vida e empresta para ela para cuidar dele para ti. E que seja um homem de Deus quando crescer. E eu orei um pouco mais, repreendi o espírito de morte, repreendi o espírito de enfermidade. Saí dali e só entreguei para Deus, Jéssica, não é mais teu. Agora Deus tem poder de tirar, mas só vai cuidar dele. E vai ser um homem de Deus quando crescer. Bernardo, né? Não.
O Bernardo é o primo dele. Esqueci. É. Eu entreguei para Deus sair. O guri hoje está com 5 anos, 6 anos. Sei lá. Lindo, faceiro, grande, mora no Rio dos Anjos ali. E Deus trouxe de volta. Ela disse, pastor, depois o senhor orou, no outro dia melhorou. Glória já desentubaram. 2 dias depois ele deu alta. Ele ia morrer, disseram, ele vai morrer. É que eles muito do Rodrigo Alemão, todo mundo conhece o Rodrigo Alemão. Nós oramos no hospital, aquela equipe de várias igrejas, orando com esse tal. No outro dia fomos só eu e minha esposa. E estava a mãezinha dele, a irmã dele, que ele estava desenganado. O Rodrigo Alemão é um milagre que todo o Rio Grande... Desenganado ali na UTI. E eu falei para a mãe dele, vamos morar aqui. Veio uma pessoa que era um falso cristão, falou um monte de bobagem para ela. E eu já repreendi isso da volta. E ela, quando foi entrar na UTI, ficamos eu e minha esposa orando. Disse, a senhora desce, depois me conta o que vai acontecer. Ficamos orando, a minha esposa ali. Entrou ela, a filha dela, chegou lá. Ela disse para Deus no caminho, Deus, só quero ver os olhinhos azuis de novo do meu filho. Chegou lá, ela foi falar com ele, ele respondeu, ele acordou. Glória, e a partir dali foi só vitória. Um guri que ia ficar sem caminhar, cheio de sequela, sequelado, sem pensar, sem raciocínio, sem falar, mas não ia falar, não ia caminhar. Está aí perfeito na glória das igrejas, né? E foi um outro testemunho. E o terceiro, só para encurtar, foi um que não foi curado, não saiu do hospital de forma humana, mas foi o senhor que o pastor Ismael me chamou para orar de Santa Vitória, eu sempre conto testemunho, desenganado. O médico disse que meia-noite ia parar medicamento, que não tinha por que dar mais, que não tinha como reagir. E estava o filho, a nora e a netinha na FURG, no segundo andar com ele ali. E ele chorando, contando que o médico ia parar a medicação e ia vir a óbito do pai dele. E eu disse, ele era crente? Não, era da Igreja da Vitória. Qual o hino aí que eu gostava? O hino da harpa tal, tão cante quanto eu vou orar para ele. E aquele senhor entubado não falava, não, mas não escuta, não fala. Não, ele escuta sim, vocês pensam que não escuta. Só louvem para ele. E começaram a louvar, e ele começou a dar uns tirão assim, com a mão assim, aquela tensão, coisa que não fazia, não se mexia. E com a cabeça e com a mão, aquela tensão, aquele desespero. E eu orei para ele, e quando eu abri os olhos, estava calminho de novo. Porque eu comecei a orar de olho aberto, né? E eu vi aquela tensão e me entreguei, o olho fechado, aí estava calminho, eu parei de orar. E eu falei para eles, depois da meia-noite me conta, manda recado para mim, pelo pastor Ismael, o que aconteceu. Aí depois chegou a notícia, que realmente o medicamento da meia-noite não veio, né? Não mataram ele, mas pararam o medicamento, você não me entende. E chegou perto da 1 da manhã, acho que foi 20 para 1 e pouquinho, disse que aquele homem que não tinha mais reação nenhuma com os remédios, imagina sem remédio, disse que levantou a mão para cima e os 3 pularam da cadeira. Quero contar para todos que não conhecem a história, pularam da cadeira. E aquele homem levantou a mão para cima assim, fez assim, chamando para cima e abriu um sorriso. Aquele sorriso lindo, maravilhoso. E partiu para a glória, vendo a presença do Senhor que veio buscar ele. Aquele homem desenganado, aflito, desesperado, ali partiu o Senhor levando ele. Não foi curado na terra, mas teve alma curada e a partir dele teve vida de verdade, teve paz de verdade nos céus. Né? É porque a gente... Testemunho do hospital que a gente vive, né? Eu também, eu fui ter um testemunho que fomos eu e a Ana Amélia, né? A gente chegou lá porque foi bem na época, pastor, que o HIV estava muito aqui em Rio Grande, geralmente não tinha e aumentou de novo, sabia? Né? Então todo mundo que ia para lá morria. Então a gente gostava muito de ir na ala dos aidéticos e dos cancerosos, porque ela tinha câncer, né? Que nem eu falei. Então a gente ia muito ali, porque a gente queria ver cura. Ela era uma pessoa excepcional, ela queria ver pessoas curadas. E nós conhecemos um rapaz. O rapaz estava com umas feridas na mão, assim, né? E me deu muita compaixão dele, novo, bonito, muito. Um jovem, acho que tinha uns 20 anos. E eu agarrei a mão dele assim, e ele disse para mim assim, eu sou soro positivo. Porque naquele tempo eles tinham até vergonha de falar HIV, ele falava soro positivo. Eu disse, tu crê que Jesus te cura? E ele disse, eu creio, mas eu nem quero a cura. Eu fiz muita maldade. Ele já estava se reconhecendo, Deus estava chamando ele. Eu quero a salvação. Vocês orem por mim porque eu quero aceitar Jesus. E eu peguei e disse, mas Jesus pode te curar? Porque eu estava no início do evangelismo, a gente quer ver todo mundo curado, né? E ele, não faz mal, eu quero que vocês orem por mim porque eu quero aceitar Jesus. Deus nos levou lá só por causa dele.
Aí a gente orou por ele, aí fizemos ele confessar Cristo, né? Pedir perdão pelos pecados passados, né? E eu saí dali crendo que ele ia ser curado. Saí dali, fomos embora e eu fiquei orando por ele. Eu disse, olha, domingo que vem eu tô aqui de novo, porque nós ia todos os domingos. Domingo que vem eu tô aqui de novo pra vir te ver. Quando eu cheguei lá no hospital que eu fui ver ele, eu procurei, né? Não tava no quarto. Aí eu fui lá, desci correndo, digo, ó, o fulano, me esqueci o nome dele agora, faz muitos anos. O fulano, ela disse, olha, ele não tá aqui, ou ele foi embora ou ele morreu. Não tá aqui. Aí eu tinha o endereço, porque a gente pegava o nome das pessoas e o endereço. Ah, cheguei na igreja de noite, igual o fulano não tava lá no hospital. Eu creio que ele foi curado. Eu creio, a irmã disse, tu tá tão aflita, quando terminar o culto a gente vai na casa dele. Aí fomos, chegamos lá na casa dele, aí bate palma, saiu a mãe dele, bem nova, porque ele era um rapaz muito novo. Aí ela saiu e disse assim, eu disse, é o fulano, e ela disse, tu é a Lília? E eu disse, sou. Ela disse, ele partiu pra glória, mas ele falou de Jesus pra mim. Ai, pastor, aquilo me deu uma alegria tão grande. Glória. Porque ele ainda nem de partir salvo, ainda ganhou a mãe. Ele pegou e disse, mãe, eu tô partindo, mas eu tô bem, porque vai me aliviar as dores, porque era muito sofrimento, ele estava com tuberculose, estava com várias feridas no corpo. E ela disse, o meu filho estava tão feliz que eu vou para a igreja. Tu é da Assembleia, eu vou ir para a Assembleia. E até hoje ela está na igreja. Ela casou de novo, né? Porque ela não estava. Era só ela e ele. Ela casou e ela tá com Cristo até hoje. Esse tempo eu encontrei ela no centro e ela tá na igreja. Estou muito feliz servindo a Deus. E ela agradeceu a Deus por ela ter conhecido Jesus, porque ela não ia suportar a dor de perder um filho tão novo, só o único filho. Então, Deus faz essas coisas. E então eu digo assim, quando a gente tem um chamado para o evangelismo, nós temos que ir. Porque imagina essa família, aquele rapaz ia morrer sem Jesus, a mãe dele não ia, se eu não tivesse ido, Deus ia cobrar de mim. Talvez até ele mandasse outra pessoa para fazer, mas aquilo era especial para mim fazer naquele dia ali, né? E conforme estava contando aqui, pastora Lilian, estava me lembrando, coisa bem linda é quando a gente prega o evangelho para alguém assim, e a partir do momento, às vezes na hora da partida, ela prega exatamente aquilo que tu pregou para ela, né? Eu tenho essa experiência, sim, que o esposo da minha sogra, antes de partir, um dia eu falo assim para Deus, eu quero a alma dele, Senhor, que seja salva, que antes dele partir dessa terra, que ele se converta verdadeiramente, né? E seja salvo. E aí, quando ele ficou doente, eu comecei a pregar ali para ele, e muitas das vezes eu falava assim, te arrepende, entrega para Jesus, pede para Deus perdão, né, por tudo que tu fez, tu errou com alguém errou contigo, perdoa as pessoas e tal. E eu pregava para ele, e quando eu pregava para ele, depois, sabe o que aconteceu? Antes dele partir, um dia ele me chamou na porta do hospital. E ele disse, menina, vem aqui. E eu já fiquei assim, né? Ele assim, eu quero aceitar esse Jesus. Oh, glória! Eu quero aceitar esse Jesus que tu fala. Aí eu fiz a confissão de fé com ele ali, né? Fiz aquela confissão de fé, tinha pregado bastante para ele. E logo depois disso, desencadeou um Alzheimer. Depois, quando ele estava no hospital, ele me chamava e falava assim, menina, quero falar contigo. E aí ele pregava tudo que eu pregava para ele. Menina, nessa vida a gente não leva nada. Nós temos que ter amor uns pelos outros. Glória. Tudo perdoar. Temos que perdoar, não pagar o mal com o mal, então sem pagar o mal com o bem, sabe? Tudo que eu ministrava para ele ministrava para mim. Que coisa bem linda. Isso foi uma experiência, sabe, real, que coisa bem linda. Isso eu nunca mais vou esquecer, sabe, pagar essa memória, porque que coisa bem linda que Deus fez. E ali, no fim da partida dele, quando ele partiu com a irmã lá, orando juntamente com ele, assim, coisa bem linda. A enfermeira orando, agarrando a mão dele, cristã da Igreja Batista Canalete, orando, entregando a alma dele para Jesus, ele partiu assim. Que coisa bem linda mesmo, né? Não, e o que tu falou ali, que ele pregava depois, por quê? Porque quando a gente aceita Jesus, a presença de Deus vem habitar em nós, né?
Então, a irmã testificou agora que nós estamos falando, Deus quer mostrar que a presença dele é para todos, é para todo que quiser. Dele abaixo, porque o rapaz que eu preguei, ele pregou para a mãe dele aceitou, porque tinha a presença de Deus na vida dele. Então, quando aceita Jesus, a presença dele. Esse senhor estava com Alzheimer, mas a presença de Deus ali falava. Através da vida dele, né? Todo ser humano é lamparina apagada. Quando Deus chega, acende aquela luz, acende a lamparina. É lindo, né? O mover de Deus lá. É coisa bem linda, a gente começa a falar dos feitos e maravilhas do Senhor, coisas que muitas das vezes a gente nem se lembra mais. Mas conforme a gente começa a conversar e cada um começa a testificar aquilo que Deus fez, Deus começa a trazer na memória da gente, né? O que Ele fez. E a gente começa a se lembrar, que através da sua vida todas as coisas aconteceram, e isso é lindo. Esse mover, isso daí faz com que a gente, como é que eu vou te explicar? Nos fortalece mais, né? Fortalece, né? Coisa bem linda o mover de Deus. Deus é maravilhoso, Ele é lindo. Ele... Um dia eu tava vindo da Palma com meu esposo, e nesse dia eu tava com muitas dores fortes, né? Porque eu tava com aquela, antes de internar, infecção urinária. E aí, naquele dia eu tava sentindo muita dor, porque eu tava sentindo doendo meus pulmões. E aí eu vinha de moto, e aí começou a vir aquele louvor assim, ó. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Aí eu vinha adorando a Deus, né? E naquele momento eu senti assim como se fosse uma coberta que tinha em cima de mim, Deus me aquecendo ali, naquele momento, sabe? E me deu aquela paz, aquela tranquilidade, até vindo pra casa. Que coisa bem linda, irmãos. Isso é lindo, não é algo que a gente está contando assim, é algo para emocionar ninguém, não. É algo que experiência que a gente viveu, sabe? Isso é lindo, isso é gratificante. E todo o tempo a gente vê a mão de Deus junto conosco. O que aconteceu ali comigo foi ontem, né? Eu glorifico a Deus, porque eu sei que é a mão de Deus do meu lado. E antes da gente eu estava até falando isso no culto ontem, antes da gente chegar lá na Palma, antes de acontecer isso, eu estava falando com meu esposo, testificando, eu disse quantas coisas eu já passei, quantas lutas eu enfrentei, como eu consegui, só com a presença de Deus. Porque se não fosse Ele na minha vida, eu não suportaria os processos. Mas eu glorifico o nome dele. Aleluia. E ali aconteceu o que aconteceu, irmãos, e eu glorifico a Deus, porque em todo tempo Deus, Ele é bom. Deus nos guarda, Deus nos cuida, Deus nos protege. Aleluia, Jesus. Ele nos guarda nos mínimos detalhes. Só temos que glorificar Ele. Deus viu do pior, né? Podia ser muito pior, algo pior poderia acontecer. Aqueles bichos vieram em mim ao mesmo tempo, eu sei que não eram poucos. Mas foi aquele momento que veio aquela picada, eles se afastaram. E eu fui ligeiro, assim, até o meu esposo, sabe? E dali ele me levou. E a mão dele posto. foi contigo. E a mão do Senhor foi comigo. Médico, de madrugada eu senti, irmãos, os meus ossos doendo. Eu sentia como se tivesse algo, eu não sei se é do ferrão, me queimando por dentro. E eu glorifico a Deus, porque eu sei que Deus em todo o tempo, a mão dele é comigo, é conosco, né? Conosco. E Deus, você tem que testificar, glorificar esse Deus que é tão bom na nossa vida. Às vezes a gente passa por momentos difíceis, claro que passamos, todos nós passamos. A palavra de Deus mesmo testifica que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque Jesus, né, venceu o mundo por amor de nós. Então assim, ó, Deus ele é maravilhoso, porque sabemos que todo tempo a mão do Senhor é conosco. O mais difícil que seja, Ele está ali do nosso lado. Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo, Ele está nos guiando todo o tempo. Basta a gente permanecer na presença dele. Pastor Alex aí, Pastor Alex. Acho que estamos com uma baita tempo de live, não sei. Irmão Reni, quanto tempo de live a gente já está? Tempo, 1h18. 1 hora já, meu Deus do céu. Então, sobre evangelismo, né, contar rapidinho, minha esposa está aqui. 2 vezes só, rapidinho, que a gente foi em Piratini. O irmão Rafael e a irmã Jaqueline casados lá, e Deus nos mandou. A gente não vai, Paulo, vem aqui agora orar por mim, eu posso ir, mas talvez não aconteça nada. Mas quando Deus manda, Deus compromete. E nós fomos lá, que Deus mandou, e vamos lá, uma folga minha. Chegamos lá, oramos, teve a reconciliação, foi lindo, mover, lindo. Durmo aqui, disse, não, vamos dormir, vamos embora. Essa hora mesmo, sempre de madrugada, 1h e pouco da manhã, no meio do caminho,
a presença de Deus envolveu aquele carro também. Glória. E ela estava com dor, começou a dar dor nela, e tinha um louvor sobre cura, algo parecido. E ela dizia, eu recebo, não sei o que, coisa e tal, e naquele momento ficou curado. No rádio, no louvor, rapaz rádio. falou assim, ó, profetiza sobre essa tua dor. Aí eu peguei e profetizei, naquele mesmo momento eu disse, te repreendo, sai! Naquele momento a dor saiu. E o carro ficou tão cheio da graça, tão cheio, Aleluia. que quando nós dobramos aqui, que saímos da BR e entramos como é que chama ali, na Santa Rosa, que descemos da faixa para Santa Rosa, o carro fez assim, bum! E eu me assustei, né? E ela estava dormindo, se assustou, também acordou assustada, que os dois sentimos a mesma coisa. Nós temos um Corsa 1.0, baixinho, né? Que o original dele já rebaixava, não rebaixamos. O original dele rebaixava. Nós íamos num carro muito alto, que quando desceu da BR, eu senti um impacto e eu vi que eu senti, eu não tinha reparado, ele estava num carro grandão, tipo esse portado, caminhonete, e eu voltei pro carrinho 1.0, sabe? E eu olhei para ela, olhou para mim, ela, amor, e nós trocamos aquela experiência, os dois sentimos, sabe? Deus nos colocou num carrão até aqui, porque ele estava ali, a presença estava ali. Quando chegou na Santa Rosa, descendo da BR, voltou 1.0 de novo. É verdade. Isso foi uma experiência tremenda. E que coisa linda a união, os dois são uma carne só, a experiência do quanto é importante o esposo e a esposa andarem juntos no mesmo caminho, na mesma direção. Muito lindo isso aí, muito lindo mesmo de poder contar a mesma experiência, né? E outra vez, Piratini, nós fomos, o Lázaro vai assistir também. O Lázaro hoje está em Mato Grosso, lá quase na Amazônia, lá. Sensação térmica lá é quase 46 graus esse dia. Imagina, né? Então, uma vez fomos para que Deus mandou também na casa dele, nós fomos lá. E nós dormimos lá aquele dia. Dormimos lá e no dia de vir embora, no outro dia. E está agora, ele queria que orasse antes. Não, agora é hora de orar. A gente foi lá para encaminhar ele para uma igreja, que estava desigrejado. E não existe, eu estou bem em casa, tem meu Deus em casa. Não. E eu quero falar sobre isso aqui um pouquinho já. Aí cheguei lá, agora vamos orar. Já te caminhei a igreja, fomos em 3, já te mostrando de dentro, me mostrou, né, tem que servir alguma. Vamos orar. E conforme comecei a orar, eu parei e disse, Lázaro, alguém se matou aqui nessa casa, que era de aluguel, né? E ele, por quê? Eu digo, não, porque eu vejo aqui nessa área uma forca. E uma pessoa, não, um demônio naquela forca ali, em forma de uma pessoa. E ele disse, a dona disse que muito tempo atrás ninguém queria alugar essa casa porque o antigo morador inquilino se matou enforcado, e justamente aqui na área. Eu digo, tu tens vontade de te matar enforcado também? É real isso que Deus me falou? E eu tentei me matar já, toda hora me passa na minha cabeça matar enforcado aqui. Eu digo para te ver como espiritual, então, não me contasse nada, não tinha como eu saber. Não é tua vontade de te matar, é um demônio que quer fazer te matar, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Ele quer matar a tua vida. Ele quer destruir toda a tua existência, os sonhos que Deus tem sonhado para ti. E naquele momento nós oramos, repreendemos, e eu fui no pátio orar, e eu vi duas entidades no pátio, que a gente não pode falar um que é processado, né? Que as pessoas acham que são boazinhas entidades, né? Eu digo, entidade é o amigo do crack. Tá contigo quando pode dar dinheiro. Quando não pode dar dinheiro de ti, ele tem uma facada para roubar um anel, um relógio, uma aliança de casal, para usufruir de ti. Então, o amigo que não é amigo, ele está ali por vantagem. Ele te dá alguma coisa até para usufruir algo de ti. E naquele momento, duas entidades, e eu vi correr para o canto do pátio, eu repreendi, aí eu vi a outra passar para cá, eu repreendi de novo, e quando eu cheguei na área ali, eu repreendi, e eu falei algo. Primeiro, disse que Deus é tremendo, trabalha como quer. Eu falei algo que eu não imaginei. Eu não ouvi nenhuma risada naquele momento, nenhuma voz. Mas eu digo, eu te repreendo, tu que estás rindo agora, a entidade falando de tal, rindo, eu te repreendo em nome de Jesus. Sendo que não ouvi nada rindo. Eu apenas falei. O Espírito me usou para falar aquilo ali. Conforme eu repreendi aquilo ali, eu parei de orar. Ele, né, que saiu daqui, né? Eu digo, sim, tinha e saiu. Ele, pois é. Que risadão bem forte, até me assustei de dizer. Só que aí eu parei e pensei que eu tinha falado, repreendido a risada, porque eu não tinha escutado nada. E eu estava a escutar essa risada. Claro, comecei a raciocinar na hora, eu me assustei de mim mesmo, né? E ele, claro, uma risada de mulher, uma gargalhada, não sei o que, coisa e tal. E eu digo, amém.
Só que eu entendi que era Deus me usando mesmo sem escutar. Isso. Aí ele dá um tchau pra tua irmã que morava na casa do lado, né? Parede com parede, dividindo a casa ali. Dá um tchau pra ela que eu vou me embora. Que morava a irmã dele do lado, a Grazi, com o esposo e com o filhinho. E ele foi dar tchau pra ela e voltou. Foi dizer que nós estamos dando tchau. E ela não pôde vir para dar, porque o gurizinho estava tomando banho. Disse, pá, lá da casa da Grazi, ela e o marido também escutaram a risada. Meu Deus. Da história feminina, dando gargalhada dentro de casa. Bah. E eu me assustei, né, de novo, assim, para minha esposa, puxa, eu falei sem escutar. E os dois escutaram. Minha esposa, eu também escutei. Só eu que não escutei. Meu Senhor, fui usado por Deus e repreendi aquilo ali. E saí daquele lugar. E ele nunca mais teve vontade de se matar. Hoje ele está no Mato Grosso, morando com o sogro dele, trabalhando em imóveis pré-montados, ganhando um dinheiro muito bom, casado com uma menina lá. Que maravilha. A vida de vento de polpa. Eu falei com ele hoje ainda e mandei o número da filha do pastor Jorge para ele, que também é amigo dela, né? Para ele dar uma palavra de consolo, de ânimo para ela. E lá a guria casou com uma levita, a guria toca violão, a guria toca teclado, a guria toca instrumento de sopro. É assim, a multiforma caiu sobre ela, a guria é multi-instrumentista, que nós dizemos, né? Para fazer obra juntos. Então glorifica a Deus por essas experiências. E que nem a senhora falou ali, que estava falando, eu interrompi um pouquinho por causa dessas duas experiências, né? Deus é tremendo tudo que faz. Eu até esqueci que eu ia falar agora, mas Deus é tremendo. Ele colocou nós nessa vida para isso, né, pastor? Evangelismo, né? E eu agradeço a Deus por Ele ter nos escolhido já desde o ventre, né, para essa grande obra, e a gente tem coragem de fazer, porque é difícil, no início é difícil, mas depois que tem as experiências, que nem a pastora Eliara falou, a pessoa não quer largar mais. Por isso Jesus falou, né? Jesus falou, é melhor servir do que ser servido. Jesus diz, eu mesmo sendo o maior de todos, e eu vim para servir, não para ser servido. E nós, quando a gente pega o gostinho de servir as pessoas, de ver uma pessoa curada, de ver uma pessoa que ia se matar não querendo se matar mais, de ver o Espírito se manifestando e sair daquela pessoa nunca mais voltar, de ver tudo isso aí, a gente quer servir cada vez mais. A nossa vontade, eu sei que tem pessoas na religião evangélica que se aproveitam de tudo isso aí para ser servido. De forma financeira, de tudo que é forma que a gente pode aproveitar em pedofilia, em abuso sexual, tem as batatinhas podres. Mas a gente não pode ir todo mundo de batatinha podre. Não, e Jesus falou, né? Que haveria escândalo, que é necessário haver escândalo, né? A Bíblia já avisou. Mas se você tiver a presença de Deus, o discernimento do Espírito, você entra para uma igreja, vai ter o discernimento do Espírito, vai ouvir a voz de Deus, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, olhe para o alvo que é Cristo. Lembrei. A senhora falou da presença. Tem o pastor Felipe Fiz, que mora dobrando a antiga Noiva do Mar, ali na beira da praia ali. Não sei que é aquela rua, a última rua ali. Acho que era Saturnino. Esqueci. Né? Não, do Grande Saturnino, que é a última rua da praia ali. Ele mora na primeira ruazinha na Rodrigo ali. Duarte. Rodrigo Duarte, primeira ruazinha em beira da praia, ele mora ali. Eu conheço ele. Ele estava na Assembleia, setor 5, e ele contou uma experiência. Eu quero trazer experiência para todos aqui. Você que diz, mas eu tenho minha religião, tenho Deus da minha forma. Deus mostrou para ele que é um ser humano natural. Todos, qualquer religião, até os evangélicos que não têm a presença, são luzes apagadas. Ele disse que foi arrebatado e ficou no chão durante muito tempo ali, acabou o culto, o pessoal foi embora para casa, ficou só o pastor Elias, mais alguns ali, até que ele retornou de novo para o corpo dele, aquela experiência sobrenatural. Ele dizendo que foi levado acima do planeta Terra, e lá em cima ele escutava a voz de Deus, dizendo, olha para baixo. Glória. Ele olhava e via o globo terrestre, tudo apagado, uma escuridão, mas ele sabia que tinha o globo terrestre ali. E daqui a pouquinho Jesus perguntou para ele, o que está vendo? E ele forçou a visão, como se o corpo dele fosse gigante no universo, assim, olhando para a Terra, e viu uns pontinhos de luz. E ele falou, estou vendo uns pontinhos de luz. E Jesus falou para ele, aqueles pontinhos de luz são os meus escolhidos. Glória. Aqueles que Jesus vai chamar para recolher. Aqueles que Jesus vai vir no arrebatamento da igreja e vai buscar apenas alguns, muitos poucos. Vai ser quase imperceptível que eles vão subir. Muitos poucos vão subir. Por isso que a vida vai continuar. Depois do anticristo, a tribulação, muitos poucos subir. Mas os pontinhos de luz vão subir. Glória a Deus. E ele vê os pontinhos de luz. Então, da humanidade toda, você que diz que tem sua religião, tem Deus da sua forma, você é um ser humano apagado para Deus. Deus olha e não consegue ver você. Isso. Porque os pecados cobrem você. Faz separação, a Bíblia diz. Faz separação entre do nós homem e Deus.
Então a gente não consegue ser visto por Deus, os pecados criam essa barreira e Deus não vê um ponto de luz na terra. Mas Ele vê alguns pontinhos de luz, um pouquinho de pontinhos de luz em cada cidade, em cada estado, em cada país, em cada nação, em cada parte do globo terrestre, apenas uns pontinhos. Aquele que está com a presença. A presença não é ser evangélico, é ter a presença. É ter a presença, não é estar na igreja. Não é estar na igreja, é ter a presença, é diferente. Estar na igreja é importante, é uma escola onde nós conseguimos escutar isso que a gente está falando e buscar mais para ter a presença. Mas a presença é importante. E o pastor Felipe, quando voltou e contou isso, que muitos poucos pontos de luz, muitos poucos têm a presença. E naquele momento, a gente até podia ter a presença. Mas, gente, naquele momento, nossa lamparina faltou a presença. E não vai ser levado porque aquelas vidas que não tinham mais azeite. Então, naquele momento, a gente partir da terra, ou naquele momento do arrebatamento, que vai acontecer, porque Deus falou que vai acontecer, a gente tem que ter azeite, tem que ter a presença. Porque é a última hora que importa. Jesus disse, é na chegada que importa, no final que importa. Não é a largada. Pode largar devagarinho, cheio de problemas, cheio de dúvida, mas continua correndo a carreira. Que lá no final, tu tens que vencer. Tens que passar a linha de chegada com a presença, para estar na presença nos céus. Para ir para um lugar melhor que essa terra. Porque tem um lugar melhor. E tem um lugar pior. O inferno não é aquele. Tem um lugar pior. E tem um lugar melhor. Que ele teve, né, pastor, testifica que a terra está com densas trevas. É pura treva. Aí o Senhor... E todos nós somos lamparinas apagadas. Sem Deus. Vós sois a luz do mundo. Mas quem é a luz do mundo? Aquele que tem a presença e coloca. Mas eu tenho Deus. Mas você para Deus está apagado. Está apagado. E nós estamos falando sobre evangelismo. Eu só estou falando para evangelizar aqui. Acorda, igreja! Você é uma pessoa de Deus, por ser criada por Deus, sim. Você é uma pessoa que não faz mal para ninguém. Minha mãe dizia para mim, Alex, eu não preciso estar na igreja porque eu nunca roubei, nunca matei, eu nunca fiz nada de mal para ninguém. Isso, mãe, não é isso que importa para Deus. Porque o pensamento ruim de uma pessoa... Jesus disse, já caísse preso. Quem infringiu um pecado, infringiu todos. Porque você pode chegar para um juiz hoje, com 50 anos, eu tenho 50 anos, 50 anos de idade, e dizer, juiz, eu nunca roubei, eu nunca matei, foi apenas ontem que eu roubei 5 pãozinhos para sustentar meu filho e passava fome. Mas perante o juiz eu cometi uma transgressão na lei. E de alguma forma pagar. Posso não ser preso por roubar 5 pãozinhos hoje, antigamente era preso. Mas eu vou pagar uma cesta básica, eu vou sofrer uma correção, alguma forma de punição eu vou sofrer. Então aquele que tem algum tipo de pecadinho, qualquer um, não é digno do céu. É digno de condenação eterna. Vai ser preso. Então se for uma lâmpada apagada, sem estar e sem ter a presença, não vai para aquele que é a luz. Se não tiver a luz, não vai ser atraído pela luz. Só vai ser atraído pela luz aquele que tem a luz. Vai voltar para a luz. Vai voltar para casa. Pastor Jorge voltou para casa. Porque eu tive a rica oportunidade da Jojo e da Diz, das filhas dele, me chamar lá para me despedir dele. Porque sabiam que ele ia partir. E eu e o pastor Angela fomos lá de noite, no dia da ceia do culto, eu beijei ele, fez a ceia antes de partir, uns dias antes. E eu beijei e disse, eu te amo, pastor Jorge. O senhor sabe que eu lhe amo, que o senhor mora no meu coração, né? Eu não estou achando muito mais, mas ele ouviu e prestou atenção. No outro dia nós voltamos lá, sentamos, conversamos com ele, conversamos com elas, rimos, brincamos, demos uma gargalhada. Deus anestesiou ele, ele não estava achando mais nada, sabe? Muito pouca coisa ele atinava, porque está sendo anestesiado já, para não sentir dor, porque ele partiu sem sentir, ele apenas desmaiou. E aí ele foi com Deus. Ele não sofreu, não gritou, não sentiu dor, nada. Ele foi levado, porque ele tinha presença. Aquela luz tinha nele, foi atraído por uma luz maior, foi para a glória. Ele não estava apagado. Ele não foi para o lugar de escuridão. Que aquela pessoa que tem escuridão vai para a escuridão. Aquele que tem a luz vai para a luz. Então tome cuidado. Você tem a luz hoje, tem essa presença, não tem. As pessoas quando olham para você, você pode ter 30 anos de igreja, 200 anos de igreja. Mas as pessoas olham para você, sai falando o que de você? Essa pessoa é ruim, é fofoqueira, é intrigueira, é ladra, sei lá. Ou a pessoa falando, pô, essa pessoa tem presença, pô, eu falo com ela, eu gosto de falar com ela, pô, eu quero ficar sentado, eu vou na casa dela para escutar, porque me dá gosto de ficar perto dela. Glória a Deus, né? Eu falo sempre, pastora Lília, dá gosto de ficar perto dela, porque, puxa, em matéria de conhecimento da palavra e de oração, ela está quilômetros à minha frente. E isso eu quero ficar perto, porque eu sei que eu quero ser seguidor dela nesse espaço que ela trilha com Jesus. Me dá gosto de ouvir ela pregando. Me dá gosto de ver ela orando, sabe? Uma pessoa que tem essa intimidade. É cheio de falha que nem eu sou. Mas ela tem a presença nesse sentido.
E eu quero ter mais disso que ela tem. Então nós temos que ter essa presença, essa luz. Eu falo demais, né? Pastor Emílio, fala um pouquinho também. E eu quero ter o carinho. Já uma hora e meia, que já de culto, capaz de culto, aqui é um culto, viu, já, né? Eu quero ter o carinho, o amor que o Senhor tem, o Senhor passa pra gente essa presença, né? O amor de Deus na sua vida. Eu agradeço, pastor Alex, por essa noite, né? Por essa segunda live que nós fizemos, né? Foi uma bênção de Deus que tem alcançado muitas almas, em nome de Jesus. Eu quero é ver pessoas testificando assim, ó. Depois daquela live, eu fui procurar esse conhecimento para a minha vida. Para a honra e glória do Senhor Jesus, como falou a pastora Indiara. Não para nós. Nós estamos aqui por amor ao Evangelho, amor a Cristo. E porque Deus nos cobra de fazer isso. E a gente está fazendo porque Ele ama você. Jesus te ama. Maravilha dos monges, né? Deixa o último recado. Isso aqui, minha esposa. Cada um deixa o último recado para acabar a live, está muito grande já. Eu já dei o E eu vou deixar meu último aqui. E depois fazer uma oração por você, não saia daí, tá? E você que está escutando agora, se for depois, fique igual escutando até o finalzinho para a oração, eu vou orar por ti. Eu quero contar só rapidinho, para acabar, como uma última fala para ti. Guarda a presença de Deus. Porque no pior momento da minha vida, foi na beira do sofá, sozinho, Mateus 6,6. Só eu e Deus. Fechei a porta da minha casa. Dobrei o joelho na beira do sofá. Não pedi para ninguém orar por mim. Não contei para ninguém meu problema. Eu estava com quase 3 meses de depressão profunda. Não comia, não bebia. Minha mãe chorava. Alex, conta comigo, meu filho. O que está passando? E eu criei meus 2 filhos sozinhos, criados naquele momento. E eu chorando naquela depressão ali. Disse, mãe, não tem nada. Ela veio almoçar. Não, mãe, já comia. Eu mentia. Eu mentia. Porque não conseguia engolir nada. Eu comia um pouquinho de bolachinha, um pedacinho de pão, trabalhando. 8 horas todos os dias. Não parei de trabalhar, não me tinha testado. 5 dias trabalhados e uma folga. Trabalhando, o dia inteiro caminhando em Tamandaré. Na Tamandaré eu trabalhava de guarda, sem comer nada o dia inteiro. Eu conseguia engolir um pouquinho d'água, um pouquinho de café, um pãozinho molhado. Aquele pãozinho molhado, bolachinha molhada, rasgava minha garganta, de tanto sofrimento que eu tinha. E foi na beira do sofá que eu vi uma pessoa abrir a porta da minha casa, entrar. Eu digo, minha mãe, enxugava as lágrimas ligeiras. Nunca tinha ninguém eu chorando. Eu dizia, homem não pode chorar. E naquele momento eu olhei, não tinha ninguém abriu a porta. Eu dizia, Deus, é tu. Só que falava tudo em pensamento, porque eu não conseguia falar, a dor era tremenda na garganta, não entrava nada. Eu estava seco por dentro, doía meu estômago, doía o esôfago, porque não entrava água, doía o céu da boca, porque não tinha alimentação, não me alimentava. E naquele momento ali, eu disse, Deus, é tu em pensamento. E não consegui mais falar com Deus em pensamento, nem falar, só que chorei. E naquele momento eu senti, nesse ombro aqui, ombro direito, uma mão encostou no meu ombro, não tinha ninguém, eu sabia que tinha ninguém em casa, encostou no meu ombro, conforme encostou, aquela mão me empurrava para o centro da terra, para o centro mesmo, senti que eu entrando embaixo da terra assim, com o olho fechado, e ao mesmo tempo que eu sentia entrando para baixo da terra, para o centro da terra, era no centro que eu entrava, aquela mão me levava para o céu, lá em cima do céu, em cima das estrelas do universo, ao mesmo tempo, junto, não tem como explicar a experiência, e naquele momento eu desmaiei, eu apaguei, e quando eu acordei, não sei quanto tempo depois, eu não tive depressão nenhuma. Não passei por psicólogo, não passei por psiquiatra, não tomei remédio de tarja preta. Aquele momento que eu não tinha me tratado ainda. Eu estava apenas vendo uma depressão e eu queria sofrer. Sabe a pessoa morta, tem um momento de luto? Eu queria chorar, eu queria sofrer. Então, levanta, para. Não, eu queria sofrer. Escravidão mesmo. E isso inconsciente, eu não falo que eu queria sofrer conscientemente, era inconsciente que eu queria sofrer. Eu falei para o pastor Ronaldo da Barra, eu vou pedir trabalho só de noite agora, que eu não quero mais culto. Lá na Praça Mandaré, eu não comi com o pastor Ronaldo, sabe disso. E ele botou o dedo de profeta e falou também mandado pelo Espírito Santo, impulsionado, nem pensou falar. Se tu trabalhar só de noite, 3 meses, tu estás morto espiritual, nunca mais tu volta para a igreja. E não quero saber, não quero mais dar culto. Mas aquilo me tocou, sabe? Eu não quero mais dar culto, mas meu coração... E eu saí pensando naquilo. E quando Deus me tirou de depressão, graças a Deus por isso. Glória a Deus. Eu tive essa experiência, tipo para você, vale a pena. É a presença. A presença tira da depressão, tira da sofrência. E pessoas gostam de sofrer. Eu sofro. Mas ela quer sofrer, ela necessita sofrer. Parece que ela quer sentir aquela dor. Anestesia ela aquela dor. Então para de sofrer. Jesus quer que você seja portador dessa luz. Aleluia. Para parar com o sofrimento. Pastora Lília, depois do pastor Indiara. Não, já. Pastor Indiara? Despedir. Agora Não, depois a senhora fala alguma coisa. Como minha esposa está falando, né? Eu vim para Jesus, não pelo amor, eu vim pela dor, no momento que eu estava também em depressão, em que eu estava sozinha, em que para mim a vida não tinha mais sentido.
Foi naquele momento que eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu, veio ao meu encontro, e hoje eu reconheço e sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Porque no momento em que ali eu me sentia sozinha, em que eu não podia contar com mais ninguém, era só eu e Deus. E foi naquele momento que Deus, Ele me acolheu, Ele me abraçou, Ele curou as dores, os traumas, as feridas da minha alma. Foi naquele momento ali de desespero. E quando eu digo para vocês, eu tive esse encontro real com Jesus, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Ele, esse mesmo amor que Ele nos alcança, a gente quer também transmitir para o nosso próximo. Porque quando Deus Ele nos alcança, não tem como tu ficar com aquela presença somente para ti, não, porque tu quer testificar daquilo, tu quer que as pessoas também tenham esse encontro e realmente tenham essas experiências para dizer que Deus, ele é maravilhoso, Ele tira assim da depressão, Ele trata de cuidar dos nossos traumas, Ele cura a nossa alma, Ele nos limpa, Ele nos trata, Ele nos sara. Somente Ele. Só Ele pode nos dar a paz interior que nós verdadeiramente necessitamos e precisamos. Quando temos esse encontro real com Jesus, irmãos, não tem nada neste mundo que compare esse amor de Deus. Eu amo meu esposo, mas acima de tudo, eu amo a Deus. Porque no momento que eu mais precisei, foi Ele que estava do meu lado. Se hoje eu tenho uma família, se hoje Deus me deu filhos de coração, se hoje eu tenho uma netinha do meu coração, se eu tenho uma sogra como uma mãe para mim, eu glorifico a Ele. Aleluia. Eu glorifico a Deus todos os dias. Porque eu reconheço que se eu estou na presença dEle, é porque Ele que me mantém de pé. Porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. Então eu digo para você, permaneça nessa presença, te agarra com Deus, com todas as suas forças, porque Deus tem o poder de restaurar a tua vida, de te libertar, de transformar e de te curar, irmãos. Eu agradeço essa rica oportunidade que Deus nos concedeu, de nós estarmos aqui reunidos, todos nós, né? Deus, Ele é maravilhoso. Busque Ele, porque no momento que eu mais precisei, eu clamei a Ele. Eu ouvi a voz dEle, enquanto muitos me taxavam de louca. Mas eu sabia que era ouvir a voz de Deus. Eu sabia diferenciar a voz de Deus e a voz dos demônios. E eu glorifico a Deus por isso. Por hoje eu estar aqui. E agradeço a Deus por Deus ter me escolhido. Porque não fui eu que escolhi Ele. Ele me escolheu. Aleluia. E se hoje eu estou aqui, é por causa dEle. Então eu glorifico a Deus por tudo. E que Deus os abençoe. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui na casa dos irmãos, que são uma família para mim. Eu amo muito esses irmãos, tenho muita gratidão, pastor Alex, pastor Indiara. Aprendi muito com esses irmãos, né? E o meu esposo também está aqui com nós, está ali sempre compartilhando, né? E eu agradeço a Deus, não tenho palavras. Só que uma coisa que a pastora Indiara me falou aqui, que me tocou agora para mim dizer, nessa última palavra, assim, ela diz, esse amor que a gente tem, a gente quer passar para todos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então, o Espírito Santo que está em nós, ele quer expandir, ele quer pregar as boas novas, ele coloca no nosso coração para nós falar, seja a luz, tenha presença, para que quando chegar a hora do arrebatamento, você possa subir com Jesus e possa levar quanto mais pessoas puderem com a presença de Deus na sua vida, né? Eu desejo nessa noite uma noite abençoada, a paz do Espírito Santo em cada lar que entrar essa live nessa noite. Eu agradeço essa noite, pastor Alex. Vocês têm muitas mãos para cá, para o telefone que eu vou orar, então. Amém. Vou abençoar vidas que estão talvez em depressão, em angústia, em solidão, que não conseguem se libertar dos vícios, não conseguem se libertar de pensamentos do passado,
não consegue se libertar de tantas cadeias espirituais que prendem como correntes. Pessoas que acham que são libertas, mas são presas hoje e vão ser libertas pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, oramos em comunhão, Senhor, nesta noite, entrando em cada área, em cada casa, determinando a quebra de correntes espirituais. Nós oramos, meu Senhor, porque sabemos que há uma luta espiritual sobre cada vida e cada família, Pai. E nós determinamos, e nesta luta, Pai, são os teus anjos que vão intervir nesta noite. São os teus anjos com poder, glória e autoridade, Pai. Os anjos vão lutar a favor, Senhor, desta pessoa que está escutando de alguma forma e vão mudar essa história. Deus, assim como essa vida foi mudada um dia, Pai, assim determinamos, Senhor, a mudança em cada vida e em cada família, Senhor. Repreendemos o espírito de briga, de contenda, de separação. Repreendemos o espírito de divisão, Senhor, de enfermidade, Pai, de falência. Determinamos o espírito de drogadição. Determinamos a falência, Senhor, desses espíritos que tentam de alguma forma matar essas pessoas, Pai, matar sonhos, projetos, Pai, espírito de morte. Nós te repreendemos agora. Sai dessa vida, sai dessa família, abandona agora este lar, pelo poder que em nome de Jesus Cristo determinamos testemunhos que irão acontecer, porque sabemos, meu Senhor, que o teu poder, Senhor, vai entrar em cada um que crê nessa noite e fazer a tua diferença para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim concordamos em oração, Pai, e abençoamos cada um para a glória do teu nome. Amém. Amém, amém, ó Deus de Israel. E graças a Deus, aleluia, um beijo em cada coração. Fique na paz de Jesus e pode nos procurar. A pastora Injara, a pastora Lília e a mim, e nós vamos orar por você, abençoar a tua vida como você precisar. Amém? Glória a Deus. Beijo em cada coração.